Muito bem, pessoal, mais um episódio de Por Trás do Corte. E eu vou dizer, hoje é imperdível. Hoje é imperdível. Por quê? Porque ele veio do interior da Bahia. Cara, interior da Bahia, aqui no sul, em Joinville, com uma mochila nas costas. E hoje ele tem uma barbearia que tá fazendo um barulho muito grande aqui na cidade. Não, e fora isso, ele tem uma história de vida. Eu vou dizer, você vai ter que ficar para ver, porque a transformação que aconteceu na vida dele é pesada, é pesada. E ele vai compartilhar hoje conosco isso aqui. Ele vai trazer os detalhes de como foi. Eu vou antecipar aqui uma coisa. Olha, olha como isso aqui é sério. Ele só não matou. Ele só De não resto, assassinou. Mas de resto, eu não vou falar, porque a história é o nosso convidado de hoje. E hoje a gente está com ele, então, Vini Barber. Que prazer enorme ter você aqui com a gente hoje, o Vini. prazer é todo meu, né? Uma grande satisfação para mim, uma honra poder estar com vocês aqui e compartilhar um pouco disso, né? Que eu sei que tem muita gente que vai precisar também de uma história motivacional que eu falo, né? Que às vezes muita gente acha que é difícil e não vai conseguir. Então, depois que eu compartilho um pouco da minha história, as pessoas veem com outro ângulo, que não é impossível e é muito fácil. Ó, a gente vai abrir tudo aqui. A gente vai abrir essa caixa preta aí, tu vai trazer para nós. Então, eu estou curioso em saber. Mas você está ouvindo, caiu acidentalmente aqui nesse podcast. Você está procurando aí um podcast para falar do universo das barbearias? Eu sou José Venere. Eu estou aqui com o magnânimo, magnífico. Mata amizade. Isso mesmo. E a gente traz um conteúdo muito focado no universo das barbearias. Ou com você que é empresário, que é parceiro, que é e já é um colaborador ou está pensando em abrir uma barbearia, olha, aqui é o lugar que você vai ficar. Então, aproveita e fica aí até o final. Gente, é incrível estar aqui com o Vini. Vini, tu é baiano, então? É uma longa história, na É uma longa verdade. história? Então conta pra nós, cara. De história a gente gosta. Eu sou natural de São Paulo, capital, né? Daí eu cresci com minha mãe e também com a mãe adotiva, que é como uma avó para mim. E com 13 anos eles decidiram voltar para Bahia, minha mãe e meu pai de criação, Eles vamos eram da dizer. Bahia. Eles eram baianos e estavam em São Paulo. E aí aos 13 eu fui para Bahia. Então, quando eu cheguei na Bahia, que eu descobri, né, o mundo da barbearia. Eu sempre tive uma grande atração, sempre gostei de ter um cabelo bem cortado, sempre foi algo que me chamava muita atenção. Mas quando eu cheguei na Bahia que isso despertou dentro de mim, né. Perdi a minha mãe biológica com 14 para 15 anos, e naquela época me gerou uma preocupação do futuro, né. Comecei a pensar, né, se eu perder meus outros pais, como é que eu vou sobreviver? O que que eu vou fazer, né? Eu vou virar um catador de latinha, alguma coisa? Nada contra, né? Eu sei que cada um tem as suas necessidades, mas eu conseguia enxergar dentro de mim um potencial de aprender uma profissão e não precisar esperar que isso acontecesse, né? Eu costumo, né, falar para as pessoas, cara, quando a gente pensa antes, a gente planeja antes, é muito melhor o resultado. Porque quando você Com já se certeza. debate com a dificuldade, você não tem nenhum planejamento. Então você não sabe como sair dela. Então, cara, eu comecei a tentar enxergar uma profissão. O que que eu poderia fazer? Então, quando eu fui cortar o meu cabelo, né? Eu cresci em Alagoinhas, né? E lá tinha um barbeiro que era o Barrinha. E ele era o meu barbeiro, cara, dominava a arte, assim. Isso estou falando de 22 anos atrás, né? Com todas as dificuldades, não existia máquina de acabamento, não existia tesoura de volume, não existia lá, nem usava secador. Cara, e o cara fazia um trabalho fantástico. Até hoje ele faz, né? Ele está lá no mesmo ponto até hoje. E eu fui cortar o cabelo com ele e eu comecei a analisar o cenário. Ele tinha uma sala e era uma sala assim comprida, e dentro dessa sala ele fez o que? Ele passou uma cortina no meio, na frente era a barbearia e atrás da cortina era a casa dele. Ah, tá. E aí eu olhei aquela situação e falei, cara, eu sobreviveria bem assim. Já era melhor do que todas as outras possibilidades, né, de situação de rua. Cara, por que não? Aí eu fui e perguntei para ele, cara, você não me ensina a cortar cabelo? Né? Eu sempre tive curiosidade, eu sempre gostei dessa área, e agora eu queria aprender mesmo a profissão. Quantos anos aí? Eu tinha 15 anos, ia 15 fazer anos. 15 anos, 14 para 15 anos. E aí ele falou assim: Olha, Vini, eu não sei ensinar. Eu aprendi com um barbeiro, que aprendeu com outro barbeiro, né? E assim foi passando. Agora, se você quiser aprender dessa forma, aí você vem, fica aqui comigo, fica me ajudando, vai varrendo e vai olhando como eu faço. Entrou como um auxiliar ali, não um E isso, ajudante, e ia pegando o jeito ali. eu fazia buraco no chão, tava, não tinha nem nada ali, mas eu tava ali, ó.
tudo que ele Aham. fazia, cara, né, hoje, como eu também ensino hoje, eu falo, cara, quando você está observando, você também está aprendendo. Então, todos os processos que ele fazia, eu ficava de olho, cara. O cliente chegou, como ele cumprimenta o cliente, como ele faz a abordagem, como ele, né, pergunta como é que o cliente vai querer o corte e tal. Logo na sequência ele coloca a capa, né? Se for na tesoura ele já vai primeiro molhar o cabelo. Então eu fui memorizando processos. E aí chegou um momento que eu, antes de ele fazer os processos, eu já sabia o que ele ia fazer. Então, naquele nível ali, eu imaginei, falei, cara, eu acho que eu já aprendi isso aí. Só que como a barbearia dele só tinha uma cadeira, né, antigamente não existia isso de 2, 3 cadeiras, Aham. né? Era uma cadeira, um barbeiro. Tipo, se tivesse 3 barbeiros, era uma barbearia do lado da outra, não era 3 barbeiros dentro de uma barbearia como é hoje. Né? As pessoas falam, hoje mas a gente tem muito concorrente, mas a gente tem 5 concorrentes dentro da própria barbearia. Antigamente lá era 3 barbearias, uma do lado da outra. Como hoje é 3 barbeiros em uma só, tinha cliente para todo mundo. Aí hoje as pessoas têm esse medo, mas se abrir Verdade. uma barbearia do lado, eu falei, cara, tem cliente para todo mundo. E aí, cara, era uma cadeira, eu não tive a oportunidade de cortar nenhum cabelo com ele. Nenhum, tipo, eu fiquei 6 meses observando, não cortei nenhum cabelo. Só ficou ali olhando Só como ele olhando, fazia, como ele olhando. É, preparava. memorizei processos. Esse foi o minha sacada. E aí, cara, que nem hoje a gente vai para um workshop, a gente não faz nada, a gente fica olhando. Sim, sim. Então, para mim, ela era um workshop, só que diário. Todos os dias eu via ele repetindo os mesmos processos, cara. Não tem como você não aprender, só se você não tiver interesse. Ele te pagava alguma coisa? Não, o preço eu estava ganhando o curso, né? Tava ali Estava para aprendendo. aprender. E para mim, cara, perfeito. Para mim era tudo que eu precisava. Colocava o teu tempo à tua disposição, porque tu queria Exatamente. ver como aquilo funcionava, porque tu já tinha essa vontade daquela profissão. Eu tinha uma motivação, porque eu precisava de uma profissão, né? E, cara, ele me deu de graça o conhecimento, então o mínimo eu varrei o cabelo ali. Né? Hoje a gente vê, né? A gente oferece várias oportunidades e as pessoas já chegam, mas eu não vou ganhar nada, não enxerga o valor, né? Hoje eu tô tendo o retorno daquilo que lá atrás eu almejei, né? Então, com 6 meses, minhas tias se reuniram, porque meus irmãos ficaram morando em São Paulo, e eu vim para São Paulo, né, para visitar meus irmãos e tal. E quando eu cheguei em São Paulo, meu irmão mais novo, tem um irmão mais novo, e ele tava com aquele cabelão assim, aquela cachopa mesmo assim, né? E quando eu olhei aquele cabelo, eu falei, cara, esse é o meu primeiro cobaia. Vou botar em prática aquilo que eu fiquei olhando É, 6 meses. 6 meses, pensa a sede que eu tava assim, nossa, mano. E aí eu falei, cara, aí eu olhei pra ele e falei, tia, tem uma tesoura e um pente aí que eu vou cortar o cabelo dele. Aí minha tia olhou assim, como assim? Falei, não, eu tô aprendendo a cortar cabelo e tal. Aí ela, tá bom. Aí ela, minha tia era costureira, me deu aquela tesoura de cortar Ah, tecido que e um pente comum de cabo. Cara, aí molhei o cabelo dele na torneira assim e tal. E aí, cara, comecei a fazer tudo o que eu tava observando. E, cara, ficou perfeito. Naquela época a moda era aqueles cortes tipo surfistinha. Hoje seria um low fade, mas não tinha degradê ainda. Então eu fiz assim, 2 dedinhos na tesourinha e tal. Aí deixei aquele volumezinho tipo de low fade. E ficou parecendo que tinha sido na máquina. E a minha tia, quando viu, ela não acreditou. Ela falou: não, não foi você que cortou. Daí eu fiz acabamento com presto barba, deixei ó, perfeito. Assim, cara, é um dom, né? E quando eu coloquei em prática, para mim foi muito simples, muito fácil. Mas quando ela viu, não, para ela não, cara, não é comum. Você fez com a tesoura, como se fosse com a máquina, né? Que a gente hoje, né? Existe essa habilidade. Tem gente que fica, né? Como? Mas é que hoje a máquina, na verdade, ela é uma tesoura automatizada. Então, o mesmo processo de um pente a tesoura é a máquina, só que a lâmina é automática. E aí a gente já naquela época era mais tesoura mesmo, cara. As máquinas eram bem capenga assim. Então, na tesoura eram os melhores Com cabo cortes. ainda, né? Era com cabo e tal. E aí ela quando ela viu, ela falou: "Poxa, não pode parar". Daí ela me deu uma máquina de presente. A máquina a marca era Mallory. Na época, uma maquininha verde, aquelas bem de caseira assim mesmo. E aí eu fui para Bahia e emocionada, chega lá, você não para, continua cortando o cabelo dos seus amigos, continua fazendo, porque você tem um talento e Deus vai te usar muito com isso. então tu veio da Bahia para São Paulo, visitou ali a família, E vou voltou para Bahia e já voltar. com o primeiro corte Já, não, agora já sou barbeiro. Na minha mente, já já, veio não, preparado já. e na minha mente eu vou chegar lá, vou cortar o cabelo de todos os meus amigos, porque agora eu sou barbeiro. Aí, cara, cheguei lá na Bahia todo emocionado, falei, agora. Aí eu falei para os meus amigos, ó, tô com a maquininha, agora eu tô cortando cabelo e tal. E aí, se quiser, eu não vou cobrar nada de graça e tal. Sabe quantos quiseram cortar? Nenhum. Nenhum. Não é amigo, nada, nada. Né? E Porque assim, ó, a Bahia ela é diferente. Lá, todo fim de semana tem festa, tem shows. Então, o cabelo, cara, é algo que não pode errar.
Não é que nem aqui pra gente aqui, o cara cobra dezão, ele corta mal, mas ele cobra 10 porque ele sabe que corta mal, e o cliente que vai até ele é porque não está em condição de fazer um corte bom, ele vai lá para fazer um corte mal mesmo, sabendo que é ruim, mas tá tudo bem. E o cara sobrevive, cobrando 10, 15 pila, tem cliente para ele. Só que na Bahia não existe. Lá se é 21, no bairro todas é 20. E se você ainda não sabe cortar no nível deles, você nem sai do fundo do quintal. Nossa, Não existe esse negócio de cobrar 10 para poder fazer meia boca, não existe, né? Que nem são hoje exigentes, então. hoje aqui, né, tem um tênis original e tem as réplicas. Então, não estou podendo comprar original, comprar réplica. Lá não existe réplica de barbeiro. Então, lá, ou você é barbeiro ou você corta no fundo de quintal. Tu falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Tu falou que todo fim de semana tem algum evento, um show, alguma Todo fim coisa. de semana, é show. Então, pensa uma barbearia por assinatura lá. Aham. Como que isso ia bombar? É sucesso. Tem alguém da Bahia? Se você é da Bahia, comenta que eu sou da Bahia e aqui o negócio é assim. Comenta aqui. Não, então, mas isso é uma realidade da Bahia há muitos anos. Quando eu cheguei aqui, o pessoal cortava de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. É, E aí eu falei, verdade. cara, como assim, né? E eu vou falar mais para frente sobre isso, porque eu consegui implantar muito em muitos clientes essa realidade, né? Esse hábito de, cara, você não precisa ficar feio, né? Olhar no espelho e se sentir com a autoestima baixa para cortar o cabelo, né? Então lá a gente já faz isso, é natural, toda semana cortar um cabelo. Toda semana tem que estar alinhado. E aí, por esse motivo, meus amigos, ninguém quis cortar. Não, você estragar meu cabelo, daqui a 2 meses vai estar no tamanho de novo, tipo, pega um cabelo grande assim, e aí você estraga, o cara tem que raspar. Não dava para arriscar. Entende? Porque os baianos são muito vaidosos. E ainda assim também são muito ignorantes. Né? Então, se você acaba estragando um cabelo, cara, ele vai quebrar sua barbearia toda. Se você não é Capaz. barbeiro, pô, não fica. Tipo, você abrir uma barbearia dizendo que é barbeiro e você estraga um cabelo lá, cara, os caras é muito pra frente, né? Vamos dizer. Então, já acaba com essa barbearia. Você tá tirando a gente aqui? Não. Não existe. Então, por isso, quando a gente vai abrir uma barbearia, a gente já tem que estar pronto. Rapaz, então esse é um campo de prova, hein? É. Acho que a gente vai desenvolver um negócio aqui, que para testar se o cara é barbeiro, a gente vai mandar ele para a Bahia. Vai com tudo pago, né? Vai lá, ó, vai fazer um. Como que é? Quando vai para outro país? É um intercâmbio? É. Não sei como seria o nome, faz um intercâmbio na Bahia, fica lá 6 meses. Se ninguém te bater, ninguém te quebrar, Volta. e volta, daí tá aprovado, daí. Você já viu algum barbeiro baiano que faz. Você já teve alguma experiência? Que é ruim o serviço dele? Cara, não. Cara, Não lembro. não existe. Se o cara é baiano e é barbeiro, pode ter certeza que o trabalho do cara é detalhado, Olha só, pezinho não detalhado, é conhecia muito isso. detalhado. Né? Tipo os caras do Rio também. Você vai na favela no Rio, É. cara, os caras Não, isso é verdade. Já conheci barbeiro entende? do Rio que o cara é Ele sensacional. cobra, mano, vintão lá, corte e pigmentação, Aham. mas e é qualidade. É. Então, tipo, é a mesma coisa, é qualidade, né? Tanto em várias áreas da Bahia tem essa, eu acho que é um preparo mais exigente. Então, um jogador de futebol que destaca a Bahia, os caras são fera. Cara, em várias áreas, os caras, a cobrança é diferente. Não, a gente, eu acho que é automático de nós mesmos, assim, que cresce lá, tem essa cobrança. Não, eu tenho que ser fera. No que eu vou fazer, eu tenho que ser fera. Então, cara, e aí gerou meu desafio, né? Que hoje as pessoas não entendem isso. Tá tudo na mão, né? A gente que dá curso, cara, a gente coloca ali ele na cadeira, traz os modelos, né? Que hoje a gente chama de modelo, não é mais cobaia, é modelo. É, agora é bonito, né? Hoje não A pode gente mais, né? gourmetizou o nome do programa. Antigamente, hoje tá Tem que tudo saber vender isso, tá né? tudo, né? Antigamente era ajudante de pedreiro, agora auxiliar, né? Nossa. Tudo. Então, calma, né? Então, porque isso o cara se sente modelo, não, você modelo, né? Vou sair no videozinho na página do cara. Então, isso tudo. Só que o aluno acha ainda que tá fácil. Aí tá, como é que eu vou fazer? Aí eu ofereci para um, ofereci para o outro, ninguém deixou cortar. Cortava o cabelo do meu velho, mas era só passar uma que ele já tinha pouco cabelo. Então não dava para mostrar meu talento, raspando uma cabeça na E aí eu ficamos naquela. Poxa, aí fui naquela desanimada. Falei, cara, não tem. Tipo, curso de barbearia não existia. O curso que existia era de cabeleireiro. E o homem que fazia um curso de cabeleireiro sofreu preconceito, Hum, porque daí já, infelizmente, então, desde isso, cara, 22 anos atrás. E aí, então tá, deixei a máquina guardada, cortava só do meu velho, fui dando aquela desanimada. Aí, um certo dia, estava sentado eu e um amigo meu na frente de casa, o apelido dele era Hot Dog. Eu, Gabriel, amigão, de infância. Bom, é uma história, né? Todo mundo lá, acho que nem é bom perguntar. todo mundo lá tinha uns apelidos assim meio exóticos, assim. E aí passou dois amigos que iam pra locadora de videogame. E na época não existia Lan House, era locadora de videogame, era Play 1.
E, cara, a gente se reunia em grupo, tipo 5, 6, cada um dava R$ 1, era R$ 1 a hora, a gente fazia um campeonato de 5, 6 horas ali, mata-mata, perdeu, levanta, e aí era a nossa diversão. Só que só jogava quem tinha dinheiro para entrar no campeonato. Então você tinha que ter R$ 1 para poder participar. E aí passou 2 amigos, e aí vai para onde? Não, a gente vai na locadora. Pô, e a gente tava eu e o Gabriel ali, o Hot Dog, sem dinheiro. Não, deixa a gente ir. Não, você sabe como é que funciona, é uma lei. Lá tinha muitas regrinhas aí combinadas que era lei. Não, não posso. Se a gente deixar vocês ir, a gente vai estar falhando com os outros e aí tá errado. E aí a gente, não, tá certo, né? Então, aí eles foram e ficou eu e ele ali sentado na frente de casa. E tipo, eu falo, mano, não tinha diversão. A única diversão que tinha era a locadora. Ou roubar uma fruta no quintal de alguém, ou né, pegar um cavalo solto na rua. O cavalo. É, Uau, Entendi, cara. Era a diversão da nossa Sim, sim. infância. E aí, cara, eu olhei para o cabelo do Gabriel, eu falei, ali brilhou assim, falei, nossa, enxerguei uma nova oportunidade. Aí eu olhei e falei, ô Hot Dog, por que você não vai em casa, pede o dinheiro para sua mãe para poder cortar o seu cabelo? E aí eu corto o seu cabelo e o dinheiro do corte a gente joga videogame. E na época o corte era R$ 8. Aí ele falou, pô, é mesmo, né? O vício do videogame era acima da vaidade. Da E autoestima. aí ele foi em casa correndo, pediu dinheiro, a mãe deu dinheiro, porque realmente ele estava na hora de cortar. Aí eu, pô, agora tem que dar o meu talento. Cara, dei um talento no cabelo dele, fiz um cortezinho, pô, melhor talvez do que o barbeiro fazia nele. E ele já ficou feliz porque ficou com um corte da hora e ainda ia jogar 8 horas de videogame. É, Isso era mas tipo 2 da tarde, saiu de lá 10 horas da noite quase. E aí quando a gente chegou lá na locadora, os dois amigos ainda estavam lá. Aí a gente chegou, nós dois, coloca 8 horas aí. ó, 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 ostentando, hein? é, ostentação. Ostentando, Aí hein? os dois olhou assim, "Ué, vocês estavam sem dinheiro agora?" Aí o Gabriel falou, não, o Vini cortou meu cabelo e aí o dinheiro do corte ele vai pagar o videogame. Aí já falaram, e se eu pedir dinheiro pra minha mãe amanhã, você Olha corta o lá. meu também? E a gente joga? Eu falei, claro, Tu criou um modelo de negócio ali já. eu era viciado em videogame também, eu queria praticar meus cortes, cara. E nessa brincadeira, cara, comecei a cortar o cabelo de todos os meus amigos. Todos os meus amigos agora cortam com o Vini e ainda jogam videogame. Porque com o barbeiro ele só cortava, né? Não tinha esse E tu já tinha um benefício. diferencial. Cortava contigo e não jogava videogame, então. Isso, Um então. diferencial, tu já criou Então, ali um negócio para se diferenciar, pô. cara, e Ó a nisso mente empreendedor, a visão. passei um ano cortando cabelos dele só para sustentar meu vício. E aí, a praticar meu cabelo. Só que depois de um ano, eles já não conseguiam mais cortar com outro barbeiro. Já teve momentos de ele ter que ir em outra barbearia, a mãe levar, o pai levar, e não ficar igual o meu corte. Então, eu já era. Não, meu barbeiro é o Vini. E aí, depois de um ano, eu falei: ó, a partir de agora, R$ 4 é o corte e R$ 4 a gente vai jogar videogame. Que aí eu comecei a. Não, o 4 é meu. Aí não, então, tudo bem, já era o barbeiro, já não tinha, não reclamava mais. Só que quando eu comecei a cobrar R$ 4 no corte, começaram a divulgar. Ah, Corta com quem, cara? Quem cortou esse cabelo? Quem começaram a olhar, pô, que corte da hora, quem que corta? Não, Vini, quanto? R$ 4. Oxi, R$ 4 era metade do quê? Como eu falei, se um era 8, todos eram 8. E eu cobrando 4, aí eu já tava quebrando o sistema dos caras. ai, ai, ai. E aí começou a aparecer gente em casa querendo cortar por R$ 4. Só que, bora lá. Eu só ganhava 4 mesmo, só que esse cliente de 4 não ia jogar. Tá, e tu cortava aonde, velho? Onde que esse No pessoal ia? fundo do quintal. No fundo do quintal da É, tua casa. ainda é, que nem eu falei, barbeiro só entra numa barbearia quando. Então ainda era fundo de quintal. Só que quando eu comecei a cobrar R$ 4 no fundo de quintal, cara, começou a vir muita gente. E lá, cara, é diferente daqui. A pessoa entra na casa, vê o que que tem, e aí depois volta para roubar. Então minha mãe de criação ficou preocupada, ó, filho, tá vindo muita gente estranha, então a gente vai ter que parar com isso aí. E também os barbeiros ficaram sabendo. E o barbeiro que me ensinou, pô, meu, te ensinei a cortar, agora você tá roubando meus clientes aí, cobrando mais barato. Aí eu falei, não, tá errado mesmo, né? Eu reconheço. Aí eu parei. E aí, cara, minha mãe falou, ó, você vai ter que procurar um lugar para abrir uma barbeira para você. Eu não tenho condição. Aí pronto, aí fui trabalhar em mercado, na feira, vendendo fruta. Cara, daí consegui entrar depois no mercado carteira assinada. Aí virei mototáxi. Daí com a moto também trabalhei entregando água mineral e tentando levantar um dinheiro para abrir uma barbearia, mas só que também eu ia para as festas. Então, Torrava tudo. tava tudo. Não Quando tu tem dinheiro pra tinha tu investir na barbearia, tu... e aí fiquei. E aí tinha uns amigos que já tinham uma condição financeira maior, e aí a gente quer mostrar o que a gente não tem, mas pelo menos a aparência a gente quer ter. Isso é perigoso. Então, cara, nesse momento eu fui conhecendo outros lugares. E aí foi onde que eu entrei, conheci as drogas,
comecei a fumar maconha, daí daqui a pouco conheci uma pessoa que gostava de cocaína, e aí eu não tinha dinheiro para usar cocaína, só que aí eu falei, então eu vou começar a vender, porque daí eu tenho para vender, e daí eu consumo, daí comecei a usar cocaína, aí era bebida, cocaína, maconha, e aí comecei a traficar a cocaína. Calma, calma. Aí o negócio começou a tomar um caldo diferente. Isso depois, que eu já tinha minha raiz de barbeiro, só que eu não tinha como atuar como barbeiro, não tinha lugar, então fui indo, né, para outro lugar, que aí também dava dinheiro, só que de um jeito diferente. Aí eu, Queria o dinheiro que precisava, né? Tu o foco era reconhecia, o tu dinheiro. tava formando a tua vida, tu ainda é um É, rapaz aqui novo que ainda, quando eu né? comecei o cabelo, a preocupação é como que eu ia ter, né, como me sustentar no futuro. Só que aí isso não gerou a necessidade ainda. Então eu já estava entrando na fase de 16 para 17 anos, já estava com 17 anos eu peguei a moto, daí, cara, já estava tudo errado. E aí já a moto já fazia avião, já vendia um negócio, já, cara, daí foi que onde eu perdi um pouquinho no meio do caminho. E aí entrei pro mundo das drogas e tal. Daí, cara, um certo dia fui para uma festa com um amigo e aí ele falou: "Não, deixa a moto aí, vamos no meu carro". E aí a gente caiu na blitz, naquele dia eu fui preso. Ah, Fui preso com cocaína. meu, Aí, cara, aí pronto, eu falei, poxa, né? E na minha mente eu sempre tive uma raiz. A minha mãe biológica era ela cristã, evangélica, da congregação, e a minha mãe de criação era católica. Então, assim, eu cresci, conheci a fé, teve uma semente que foi plantada muito cedo. Eu fazia tudo errado, mas sabe que dentro de mim a voz do Espírito falava assim, não é desse lugar, cara, você está fazendo o que aí, sabe? Então eu sempre ia, mas ia arrependido já, sabe? Mas, né, a tentação era maior, né? Então, cara, como eu não tinha controle sobre isso, não tinha domínio sobre a minha carne, os desejos, eu acabei indo. Mas, cara, quando fui preso ali, eu falei, poxa, daí a voz do Espírito conseguiu estragar tudo, né, cara? Ali eu já dei aquela desanimada, falei, poxa, Deus me deu um dom e, cara, fiz tudo errado. Aí, cara, cheguei lá, fiquei preso. Aí fiquei preso, cara. Daí comecei a buscar Deus, comecei a ler Bíblia lá dentro, cara. E aí consegui me destacar lá dentro com os cortes de cabelo também. dentro Comecei a do, cortar o do cabelo dos presídio. bandidos, Ah, ninguém mexe no meu barbeiro. Né? Ninguém toca no meu barbeiro. E os caras, rapaz, você corta muito, cara. Você é doido, você tinha que ter uma barbearia. E sabe, cara, lá dentro os caras me motivaram, vai, você tem que abrir uma barbearia. Você é doido, você tem um talento muito top. eu vou ter que abrir um parênteses. Olha, é uma coisa que me chama a atenção. Quando tu tava começando a tua carreira como barbeiro, que tava cortando teus amigos ali no fundo do quintal ali, os outros barbeiros acharam mal tu fazer aquilo. Sim. Se sentiram prejudicados porque tu tava pegando uma área Uhum. e tava incomodando eles. Engraçado que daí lá com o pessoal da pesada, com o pessoal do crime, eles se incentivaram a ter um negócio. Sim, sim. Olha como que pode? Então, assim, isso é um caso para a gente refletir em como nós estamos atuando, trabalhando hoje nos nossos ramos de atividade, porque muitas das vezes tem gente que tem vontade de começar, muitas vezes tem gente que está ali, cara, e está sedento, só que não tem oportunidade. Uhum. Tem gente que não tem oportunidade. E o nosso talento, cara, ele vai incomodar. Concordo. E muitas das vezes tem gente que tem tudo, tem oportunidade, tem um pai que paga curso, tem uma mãe. Cara, eu estou trabalhando, fazendo um trabalho de consultoria para um cliente e ele divulgou a vaga. Não está fácil para ele, né? Tem mães chegando, pô, chama meu filho. O pai meu, o meu filho aqui acabou de fazer o curso. E daí o guri vai sem vontade. Ele nem vai para fazer entrevista, para fazer um Não. corte prático. Obrigação, né? Cara, Exato, entendendo? O pai e a mãe ali incentivando, quando me cara. procuram, primeira coisa que eu pergunto, é seu filho que quer fazer o curso ou é vocês que querem? Porque, cara, em cada 100% de que os pais querem, cara, mas cada 10 2 dá certo. Agora, quando parte do filho esse desejo, aí é diferente. É o que É, você falou. Não adianta investir, pagar, né? Cara, não é o que ele quer, não vai se dedicar. É a mesma coisa que eu costumo falar. Quem tem filho sabe, cara, é difícil demais dar comida à criança que não tem fome. concordo. É difícil a gente beber uma água sem ter sede, meu, né? Quando a gente tá focado, eu tenho que tomar 6 litros.
Rapaz, sem sede é difícil. Então, se ele não tem a sede de aprender, como eu tinha uma sede, dentro de mim fluiu aquilo. Então, eu precisava aprender. E no meio que tu tava, que era para tu receber incentivo daquele pessoal que tava lá, pô, beleza, o Vini quer fazer certo, quer trabalhar, vamos dar uma oportunidade para ele também. Essa galera, esse pessoal que já tava, Não. botaram uma barreira, Né? Que né? eles viram que ali tá nascendo uma concorrência muito forte. Quiseram te desmotivar Tem daí. que parar ele, Quiseram te tem desmotivar. que parar ele que eles viram, né, cara, não, peraí, esse cara tá vindo, tipo, muita gente começou e aí eles vê a qualidade que você tá entregando, Sim, sim. cara, então, vamos dizer, está se levantando um concorrente que pode me quebrar. E eles que já estavam um tempo no mercado não queriam É, isso. não queria. E aí lá dentro, os caras viram o talento, e falou, tipo, e eu sempre sempre ouvi isso, né? Primeira vez eu cortar o cabelo da pessoa, ela fala assim, cara, exatamente como eu queria, né? É um dom que a gente que tem essa área de visagismo, a visão nossa é diferente. Eu falo, sempre teve dentro de mim o visagismo. Eu sempre olhei para o cliente e falei, cara, eu quero dar 3 para um e tal. E aí eu sempre falo para meus barbeiros assim, cara, é você que já é barbeiro, você não tem que ser obediente para o cliente. O cliente não é profissional, não é ele que sabe o que faz. É você que conhece, que entende, estudou e sabe que para ele não é uma 3 o melhor. O melhor já está dentro de você. Não, beleza, você só fala que sim e entrega o que você sabe que vai ser melhor. Porque às vezes a gente vai fazer uma aresta com a tesoura. Nem vou passar máquina na aresta. Mas na mente dele, ele pediu mesmo da 1 para 3. Só que, pô, o do Natan ficou diferente. Eu pedia sempre meu barbeiro e o dele ficou muito melhor, da 1 para 3. Quem que disse que eu passei 3, Nilton? Não viaja. Porque nós somos profissionais, a gente estudou um monte para saber. Então, eu nunca fui um barbeiro obediente para o cliente. Eu entrego o melhor para ele, mesmo ele achando que eu fiz da 1 para 3. Beleza. E às vezes ele vai em outro barbeiro, vai pedir de novo a 1 para 3 e vai ficar diferente. Porque o barbeiro lá, ele é obediente, né? Lógico, a gente vai entregar o melhor, mas eu preciso fazer o que o cliente ele chega aqui, ou você fala nem como você orienta a gente, né? Como é que a gente vai fazer. Só que aí eu chego aqui, eu faço tudo diferente, não vai ficar igual. Porque eu não estudei, eu não me preparei, eu não busquei conhecimento sobre essa área. Então, geralmente, como barbeiro também, a gente é o profissional. A gente vai fazer o que é melhor para ele. Ele pode até achar que ele manda, né? E tem muita gente que fala, não, mas é o cliente que manda. Rapaz, o cliente não investiu em estrutura, o cliente não botou um ar-condicionado. Não, mano, quem manda é você é o profissional. Ele tem que sair daqui satisfeito. Ele pode até achar que manda, né? Mas, né, como até hoje eu falo assim, eu já demiti alguns clientes. Cliente que vem se achando, cara, não, infelizmente nós não temos capacidade para te atender. Procura outro profissional, porque infelizmente aqui não tem como. Né? Porque tem cliente que eu falo, tem gente que tem muito medo. Eu falo, cara, tem cliente que você não pede, tem cliente que você se livra. Esse cara, ele só vai te incomodar. Ele só vai te incomodar, cara, vai te colocar para baixo, né? Você tá no auge da carreira e o cara chega para você, não gostei, você errou. Aí, pô, isso a gente sabe que eu não errei. Ele às vezes deu uma direção diferente, ele pediu uma coisa, a gente foi lá e tentou fazer o que ele queria, e aí ele vem querer. Então, tipo, esse cara, ele, mano, ele vai em todas as barberias, vai ser o mesmo tratamento, mesmo ignorante, não tem condição. Então, esse cliente fala, cara, às vezes no olhar assim, eu já falo, pô, esse cara vai me incomodar. Esse cara vai Já consegue incomodar. ver o perfil, né? É, Já mano. vi, já vi cliente chegar para a equipe com referência e, assim, a referência é uma coisa, o cabelo dele é totalmente diferente, assim, Não não tem existe. como. Às vezes nem material tem para fazer, entendeu? Por isso que o profissional é o barbeiro, né? O cliente ele Não não tem dá. noção e percepção. Cara, o especialista, quem é o especialista? Então, É. uma vez eu ouvi até um exemplo disso. Acho que o Vini conhece o Josh LaMonica, ele é o inglês, né? Mas ele falou e traduzido, falou assim, cara, quando a gente vai no médico, que é um profissional que estudou por aquilo, Vive aquilo ali. cara, ele vai solucionar e vai ver qual é o teu problema e vai resolver esse teu problema. Hum. E por que quando o cliente senta na cadeira do barbeiro, é o cliente que tem que fazer, tem que dominar e direcionar tudo que tem que ser feito? Tudo bem que o cliente tem um desejo, mas o profissional que vai esculpir, fazer aquele trabalho, vai ser o barbeiro. Então, quando as pessoas conseguem entender isso, cara, muda o jogo, né? E o cliente não tem essa percepção, porque às vezes o cara tem um cabelo cacheado, chega com o cabelo liso, cara, quer o cabelo igual esse aqui, cara, não tem como a gente existe. construir isso. É importante alinhar a expectativa do cliente ali. É Porque às óbvio. vezes o cliente pensa que vai sair Sim. com o cabelo do Brad Pitt e o cara nem cabelo tem. É. Tem um fio solto só. Então, assim, hoje, né, eu até falo, cara, o visagismo, na verdade, ele veio só para ajustar algo que a gente já fazia. Porque a gente sempre ofereceu algo para o cliente que, na nossa visão, vai ser melhor para ele. Só que a mente dele é engessada, né? Eu costumo comparar a barbearia, né, com Deus, com a igreja.
Porque a gente tem uma semelhança muito grande, né? Desde pequeno, né? A nossa mãe, nosso pai que cuida do nosso cabelo. O pai vai ali, gosta de pentear. Às vezes, pai de menina mesmo quer ficar fazendo aqueles penteadinhos, porque é do pai esse cuidado, cuidar do filho. E aí Deus criou a profissão de barbearia, por quê? Para a gente dar continuidade. A gente continua cuidando dos filhos. Todo cliente que senta na nossa cadeira é um filho do pai. Então, esse cuidado que a gente tem é o Espírito de Deus em nós, para reativar algo novo, para ele olhar no espelho e se sentir novo novamente, né? Às vezes o mesmo cliente, toda vez que ele faz, poxa, cara, meu, mas quando eu saio daqui, ele olha no espelho, meu, me sinto novo de novo. E é toda semana, né? E, cara, toda semana. Mas ele precisa desse cuidado. Então eu falo assim, né? Da mesma forma como a gente vai até a igreja, a gente escolhe a igreja certa. A gente tem um pastor lá, cara, um cara fera, que a gente conhece a história do cara. Cara, escolhe a igreja certa, o pastor certo. Só que quando a gente chega lá, ele dá uma direção. Não, não quero. Eu não vou mudar isso. Eu sempre fiz assim e vou continuar assim. Vai sair de lá diferente dessa igreja? Você não vai ser transformado, porque você não dá oportunidade para Deus mudar a sua vida através do pastor. Aí o cliente chega na barbearia, da mesma forma, ele escolheu a barbearia certa, o barbeiro, o melhor barbeiro. Cara, aí ele senta na cadeira, não, eu sempre passei uma 2 do lado, e eu fiz assim em cima, e não quero mudar nada. Esse cara vai sair do espelho e vai olhar, sair de novo? Não. Então, quando a gente chega na igreja e fala, Deus, faz o que tu quiser na minha vida, me transforma. É a mesma coisa. Tá nas tuas mãos, Natão. O que você achar que é melhor, cara, aí a gente consegue fazer a obra, a gente consegue fazer um trabalho diferenciado. Esse cara realmente ele sai, né, com autoestima totalmente renovado. E, desculpa, mas e a profissão do barbeiro, ela é uma profissão muito antiga. Muito antiga. E eu acho que ela é mais antiga que aquela outra profissão que o pessoal fala aí, que tem umas mulheres que fazem negócio aí. É mais antiga ainda. Muito. Tu pensa, né? Eu tava lá no Jardim do Éden, o Adão começou a crescer a barba. O que o Adão faz? Não, e agora? Fica assim, fica assim. E o cabelo do Adão começou a crescer também. Alguém teve que, em algum momento, dar uma parada, falar, ô Adão, é melhor tu cuidar isso aqui. A Eva, de certo, né? Ei, os teus beijos tá enrolando tudo aqui, não tá legal. Tem que. Tá entendendo? Então, Naturalmente deve ter desenvolvido de alguma forma, né? com A gente, certeza. cara, então é algo que hoje eu falo, são só 2 membros do nosso corpo que continua nascendo todos os dias. É o cabelo e a unha. Por algum Depois que propósito, morre, por algum continua ainda. por algum verdade, motivo, é verdade. Deus trouxe isso. Então, a gente, às vezes, hoje as pessoas elas não entendem muito isso. Então, cara, se é só um, 2 que crescem, eles têm que ter uma atenção diferente, um Tem. cuidado diferente. Né? Já pensou se o braço e a perna fosse assim, não tô gostando desse braço, corta ele aí, né? Vai nascer outro e tá tudo bem. É uma lagartixa, né? Não é. Então, cara, e por isso que hoje existe, né, vários cuidados que precisam ser, né, com o cabelo principalmente, porque você não quer ficar sem. Então, hoje, né, geralmente eu falo muito sobre isso também, porque o cliente não aprendeu a cuidar do cabelo, né? Não, o homem é diferente da mulher. A mulher, desde pequena, ela aprendeu a cuidar do cabelo, né, da pele, de tudo. Então, é creme, é shampoo, condicionador, hidratação, creme de rosto, creme de Skincare, mão, não sei o quê. É, muita coisa. e o homem? Homem não, homem é mais chucro. Ué, passa o mesmo sabonete no cabelo e tá tudo Sabonete pra bem. lavar o carro, pra... Somos de barra de coco. Por isso que hoje o índice de calvície masculino e feminino é muito diferente, né? Quantas mulheres a gente vê na rua com problema de calvície? Agora, homem é o porque nós não fomos educados. Então, hoje a gente tem trabalhado muito isso dentro da barbearia, né? Eu ensino, passo para minha equipe, cara, porque se eu não cuidar do cabelo do meu cliente, ele vai ficar careca, daqui a pouco ele vai virar um cliente que só vai raspar, e aí a gente acaba perdendo também. Então, eu tenho a oportunidade de também estar fazendo vendas, né, sobre produtos para shampoo, né? A gente tem shampoo de fortalecimento, shampoo de crescimento, a gente tem minoxidil. Então, cara, hoje a gente está começando a reeducar o cliente que não foi educado quando criança para que isso não aconteça. E através, né, ensino você, daqui a pouco você ensina o seu filho, e aí no futuro talvez a gente vai ter um equilíbrio melhor sobre o problema de calvície masculina e feminina. Então são caminhos diferentes. Bom, vamos voltar. Vamos. Tava lá no Na presídio. motivação. Tava recebendo motivação Aham. de gente que pensava que não quer motivar pra nada. Uma motivação boa. Sim, sim. Daí tu tava lá com o pessoal da pesada. Na Lá. pesada, cara, lá dentro eu falo que é a oficina do capeta, né? Você entra lá pequenininho e sai grande, né? Porque você entra como vendedor de balinha e sai vendendo quilos, né? No Brasil, eles colocam o cara lá dentro que é para melhorar, mas eu não consigo enxergar essa melhora. Ele Claro. melhora o nível do lado errado, né? E, cara, lá dentro eu não precisei lavar nada, tinha um cara que não tinha dinheiro, não tinha nada, queria cortar o cabelo, então lavava as coisas para mim, tinha dia de limpar a cela, esse cara também limpava, né? Tudo que. Cara, eu geralmente eu falo muita gente, né? Cara, a barbearia sempre foi meu plano B.
Quando tudo der errado, meu plano B nunca falha. Então, em qualquer lugar que você for, você vai cortar cabelo. Você pode parar lá da Amazônia, no mato, vai ter alguém que vai precisar cortar o cabelo. Então, tem muita gente que fala, mas pretendo trabalhar com barbeiro. Mas, cara, aprende, tem essa profissão como plano B. Ela vai te servir um dia de alguma forma, seja para fazer uma ação social, cortar um cabelo no asilo, né? Fazer uma boa ação para alguém. Geralmente, você vai para fora do Brasil, chega lá, sua profissão não é tão valorizada, vai ter barbearia precisando de você. Isso tá falando é tão verdade. Eu já ouvi uma história, eu acho que é do Davidson Evolução? Uhum. Eu acho que é dele. Quando eu vou dele dar uma navalha para ele, algo assim, uma tesoura, uma navalha, ele diz assim, ó, com isso aqui tu não vai passar fome. Uhum. Aprende a usar isso aqui, tu não vai passar fome. Nunca. E aí é verdade, cara. Nunca, Ele falou, é nunca. verdade. Se eu sair daqui agora, vou fazer um intercâmbio, vou lá para Inglaterra, alguém precisa cortar cabelo. Vou lá para Nova Zelândia, alguém vai cortar cabelo. Não tem, cara. É universal. Essa é uma das profissões assim que, cara, em qualquer lugar, mano, você não vai passar mal. E lá dentro onde tu tava, Você viu? também precisava cortar cabelo. Você viu, cara. Também precisava cortar Não existe cabelo. crise, né? Não existe, cara. Vai ter, né? A gente diz, né? Eu costumo dizer, a gente é essencial. Concordo. A gente é essencial, não é um produto. É luxo também? É, mas ainda assim é essencial. O cliente corta por luxo para se manter bonito sempre. E, cara, tem uma hora que tu tá virando um bicho, tem que cortar esse cabelo. Então, vai. Até existe um estudo que a segunda coisa que eu, até olhando no âmbito brasileiro, né? Que as pessoas mais gastam dinheiro é com beleza. A primeira coisa, obviamente, é comida, mas a segunda coisa é beleza. Então é pra gente ver qual a importância e como as pessoas agora estão dando valor a isso, né? Beleza masculina tem se sobressaído Sobressair muito. demais. E, cara, sobre cortar cabelo, que nem o Vim falou. Na minha opinião, aprender a cortar cabelo é igual aprender a andar de bicicleta. Tu nunca mais vai esquecer. Não. E se um dia você precisar, você vai saber. E, como o Vim fala também, não tem algum lugar no mundo que não vá precisar cortar, porque todo lugar cresce, né? E não existe crise mundial. Vai ter cabelo, talvez vai diminuir frequência, mas as pessoas vão cortar muito mais. Aliás, vão continuar cortando porque precisa, porque está crescendo. A gente viveu isso na pandemia. Nossa. As pessoas, né, ficaram um pouco que nem pareciam uns andarilhos, grande, cabelo e barba. Mas no final das contas, vai ter que cortar depois de um tempo. Que tem que fazer, né? A pandemia foi. eu acho Mostrou que isso para nós. Foi para. E ao contrário, para mim a pandemia foi os anos que eu mais cresci, né? Porque o deserto ele nos faz enxergar com outro ângulo, né? Os tempos de dificuldade faz você olhar para o cenário, né? Como eu aprendi também a cortar por um momento de dificuldade, né? Financeiramente. E a pandemia, cara, me fez olhar para outros ângulos e foram anos que a minha barbearia mais evoluiu. Eu abri uma unidade no centro na época de pandemia. Na Né? época da pandemia. Eu abri uma unidade no centro. A pena que o centro, na época, começaram uma reforma muito grande lá, e aí os comércios, as lojas grandes do centro começaram a vir para os bairros, e aí o centro deu aquela fraquejada. Então, onde eu abri era uma galeria, a galeria foi saindo um, saindo o outro, não deu certo, mas foi uma experiência, foi um aprendizado, foi bom, mas por conta disso. E, cara, ainda assim, fechando a do centro, eu aumentei mais a minha, né, cara? E, cara, foi muito positivo para mim, pandemia. Na época da pandemia também foi na clandestinidade, um pouco ali. Muita coisa, né? Quando veio o decreto aqui para nós, mandou fechar tudo. A gente ficamos 20 dias Pô, a gente fechado, acabou de falar lockdown. como é essencial isso, pô, as pessoas naquela crise psicológica, um terror, um medo que não sabia de onde que vinha o vírus, não sabia o que ia acontecer com o mundo. Cara, elas não podiam nem se olhar no espelho. Não é exatamente assim, nem aquilo que. Tem pesquisas que diz assim, não, quando para se sentir bem, eu tô confiante, bota uma roupa bonita, tentei teu cabelo, deixa bem arrumadinho, porque a tua aparência vai comunicar Te isso, ajuda, vai mandar, né? né, uma Te mensagem. ajuda. Cara, agora pensa, olhar aquela barba assim, daí começaram a botar medo, não, porque tá gruda na barba. Pessoal, Detalhe, né? A beleza das pessoas foram escondidas porque a gente era obrigado a usar máscara. Exatamente. Aquela máscara ficava aqui. Tem a gente muito mais bonita na pandemia, eu acho. Pô. Tá máscara, um óculos, um Cara, boné, cara. Não precisava nem escovar os dentes, né? Tá tudo Se tampado. tiver, os Meu. caras que tinham olho verde, assim, rapaz, é sucesso. Só olhando assim. Então, assim, tu pensa como que foi, né? Então, assim, dizer que não é um trabalho essencial, Cara, vai fechar as portas aqui, vamos ficar tudo em lockdown. aproveitando o gancho, outro ponto que eu vejo positivo da pandemia, porque daí parou todos os eventos, shows, Sim, festas, não tinha. Exato. Então esse cara ia cortar o cabelo pra quê? Pra trabalhar? Eu não vou trabalhar bonito. Só que aí quando voltou ao normal, show e festa, hoje nossos clientes não cortam mais só para ir para festa. Os clientes aprenderam na pandemia que tem que trabalhar alinhado. Uhum. Então isso ajudou pra gente, na assinatura, com tudo. Porque
trabalhar alinhado também agora é importante. Depois da pandemia, porque antigamente o cara não estava nem aí trabalhar desalinhado, ele deixava uma porta perto de um evento. É, Vai ter um casamento, vai ter isso, e aí na pandemia não, o cara teve que aprender, não, vou cortar pelo menos para ficar bonito para trabalhar. a- Então, uma hoje, cultura de. Vamos se arrumar. Não tem aquela cultura da. A minha mãe, pelo menos, assim, né? Sempre foi a roupa de domingo, roupa de ir na igreja. Não, essa aqui é a tem, roupa de ir na igreja. aham, Essa aqui é a roupa. Agora, não, essa aqui tu pode usar. Pode usar. Não, é, essa aqui é a roupa de ir na igreja. não, Não. essa é sagrada, não, essa é Exatamente. sagrada, é a Então, domingueira que quando que fala. a gente ia cortar o cabelo, né, quando era criança? Mais pro final da semana. Porque daí Sim, tu já pega o final de semana, fica aham, bonito. não. Tá entendendo? Qui- Então, Quinta, sexta, fim de semana tá alinhado, né? No máximo, segunda, terça e quarta sempre foi uma maior dificuldade. Hoje não, tem muito cliente que começa a semana alinhado. é isso. Não, tem que estar Isso. alinhado. Se ele não conseguir cortar no sexta, Exatamente. sábado, terça, quarta, tá ali. Então, cara, foi positivo. Então, assim, isso pra mim, cara, sempre foi meu plano B. E, cara, eu tinha a esperança que um dia ia virar meu plano A. Eu tinha isso comigo. Um dia que eu chegar numa cidade que é valorizado, cara, vai virar meu plano A. Tá. Tu tava lá ainda. Vamos, Aham, vamos voltar lá para aquele vamos lá. cenário lá. Tava lá, os ferros com o sol nascendo quadrado lá. Como que foi daí? Quanto tempo tu ficou e Cara, como que foi esse teu é, processo da saída, o que tu fez aí? Deus na minha vida foi sempre muito presente, cara. Eu não sei, eu não entendia, né, por que que tanta graça sobre a minha vida. E eu fiquei 12 dias, cara, eu caí com muita mais coisa do que alguns que já estavam lá 2, 3 anos. E aí eu caí com coisas que era para ficar mais do que esses caras. E aí 12 dias, cara, orando, buscando a Deus, arrependimento. Cara, aí foram um grupo lá fazer uma oração e aquele dia eles, né, você quer aceitar Jesus hoje como seu Salvador? E eu ali de joelho assim, segurando a grade e aquela crise dentro de mim, mas eu não tô pronto, eu não quero também decepcionar o Senhor, eu quero entregar minha vida quando eu me sentir pronto. Cara, você nunca vai estar pronto. Primeiro, que antigamente era diferente, né? Eles falavam que primeiro você tem que abandonar as coisas, depois aceitar Jesus. Só que o processo, ele é depois que você aceita. Você aceita, agora Jesus entra e faz a limpeza. E eu não, achava que eu tinha que estar limpo para depois aceitar. É E, melhor na, para quem tá doente, não para quem tá são. e aí naquela época eu não aceitei porque eu achei que não era, não estava preparado. Mas ali, cara, Deus falou muito comigo. E aí, cara, os caras começaram a falar, cara, quando você sair daqui, você tem que abrir a barbearia. Eu falei, mas você daqui liso, cara, como é que eu vou abrir? Aí as propostas vêm. Aí teve um que falou, ó, eu tenho uma quadrilha que faz assalto de ônibus na BR. Vou te colocar na minha quadrilha, quando você sair, você vai fazer uns assaltos, aí você levanta o dinheiro e abre a sua barbearia. Aí eu falei, cara, o que que é um peido, né, pra quem já tá... Aí eu falei, bora, tá? Fazer o quê? Essa é uma saída, né? E aí, cara, daí eu saí com 12 dias, né? A família arrumou um advogado, daí me tiraram para habeas corpus em 12 dias. Cara, quando o cara falou, ó, Vinícius, você vai ser transferido, né, presídio, poxa, aí deu aquela desanimada, não, tô brincando, você tá liberado, né, liberdade. Ah, os caras ficou bravos, como assim? Como isso é injustiça e tal? Porque aí tem aqueles advogados porta de cadeia que é amigo do delegado, só solta para matar. E aí tinha muitos caras lá mofando. E o meu advogado que arrumaram era de outra cidade, que aí já me entrou com habeas corpus, já me tirou e eu Deus, eu não mereço isso, né? Aí, cara, abri, aí fui, pratiquei, fiz uns assaltos a ônibus, né? Ainda tu ainda. Daí fui para assalto. Mas tu chegou a entregar tua vida lá? Pra Cristo? Não, Não, não. não me sentia preparado. Só que aí eu saí, né? E, cara, fui para uns assaltos, né? Eu até costumo dizer, eu era um ladrão bonzinho, né? E Mas explica um pouco como que o ladrão bonzinho faz. aí, cara, antes de entrar na ação, quando a gente estava dentro do carro, né, que o processo a gente ia para BR, ficava no morro esperando o ônibus. Quando a gente avistava um ônibus que não tinha nenhum carro próximo na frente, tem tanto atrás, a gente entendia que era aquele momento. E, cara, quando baixava o Burucutu, eu começava a orar. Fala, Deus, me perdoe pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Eu sei que eu estou fazendo tudo errado, eu não mereço, mas, Senhor, se puder me poupar, Senhor, não permita que a gente precise puxar o gatilho para ninguém, que ninguém saia machucado, que a gente possa entrar e sair desse ônibus, todo mundo com vida, Senhor, que ninguém saia prejudicado de uma forma, né, física, mas que não é, né, abençoe, mas, cara, não livre desse mal. Se não tem como. Não tem como, né? É isso na minha mente, né? Os bandidos vão achar que. Ah, Que eu tava do lado de dois bandidos, era dois bandidos, dois na frente, e cara. E aí, beleza, entrava no ônibus, aí dava aquela voz de assalto, o motorista, a primeira coisa ali, né, ó, você vai continuar 80 por hora, se você der jogo de luz, né, seta, qualquer coisa, você vai morrer, já sabe. Então, só me dá o celular aqui, segue como se estivesse na sua viagem normal,
daí fechava a portinha, entrava os outros, aí já dava a voz de assalto, né? Quando eu entrava para dar a voz, eu falava, pessoal, isso aqui é um assalto, mas eu não quero prejudicar vocês, então já remove seus documentos para você não ter que depois tirar documento, a gente vai levar só os pertences, né? O ladrão bonzinho, porque o documento dá um trabalho. É, não, E aí, gente, então hoje eu dou risada, mas, cara, muito triste, né? Não é uma situação que, cara, eu não quero para ninguém. Não há necessidade de passar por esse processo que eu passei. Para mim foi permissão de Deus, porque hoje eu posso compartilhar isso. E mesmo tendo outra oportunidade, eu acabei escolhendo mal, mas, cara, acontecia, né? Aí nenhum ônibus que eu entrei em alguém saiu ferido, não teve problema nenhum. A gente entrou, saiu, né? Fez o que a gente foi para fazer e conseguimos levantar ali meu dinheiro para abrir a barbearia. Teve um ônibus, cara, que eu vejo muito que até fazendo coisa errada, Deus gostava de usar a minha vida. E aí entrou eu e outro amigo, que hoje também é barbeiro, também está aqui em Joinville, eu trouxe ele para cá, hoje também é dono de barbearia, e nós fomos para o tráfico junto, a gente foi para o assalto junto, hoje nós dois somos servos de Deus e temos a própria barbearia, né? Deus restaurou a nossa vida, a família, e cara, foi muito assim, hoje a gente começa a lembrar assim, cara, parece até que é uma mentira, né? A gente não, pô, como sério que a gente viveu isso, né, cara? E aí a gente entrou no ônibus, aquele ônibus turismo que tem um andar em cima, Uhum. quando a gente subiu, que a gente entrou, que a gente ia dar a voz de assalto, o pessoal já tinha percebido e eles começaram a orar o Pai Nosso. Mas oraram com uma intensidade que, cara, na hora eu me arrepiei todo. Sabe que eles começaram, Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Cara, na hora que eu olhei para ele, falei, mano, desce, que desse ônibus aqui a gente não vai levar nada. E aí eu dei a voz, que aí eu sempre tive espírito de liderança, daí eu já estava liderando nessa época. Eu falei, desce que a gente não vai levar nada desse ônibus. Aí mandei todo mundo descer e a gente não levou nada. E aí hoje, quando eu conto isso, Batendo de arrepio aqui. quando eu conto isso hoje, eu fico pensando, cara, imagina aquele ônibus chegando na igreja e compartilhando esse testemunho. Os ladrões entraram com a arma na nossa cara e quando a gente orou o Pai Nosso, eles desceram e não levaram nada. Então, permissão de Deus, porque isso deve ter aumentado a fé de muitas pessoas que já estavam meio assim, será que dá certo, cara? E a fé daquele ônibus, cara, com certeza era um de retiro, alguma coisa, e, cara, eles com uma intensidade que na hora não tem, cara. Quando o Espírito veio, deu, tipo, travou assim, não desce, e, cara, então, assim, eu sempre tive essa experiência com Deus, né? Eu falo, cara, desde quando eu estava fazendo tudo errado, Deus já era presente na minha vida. E aí, cara, abri a barbearia, abandonei, né? E falei com Deus, Deus, eu não quero mais participar de nada disso, de droga, de tráfico, de assalto. Que o Senhor me abençoe agora com a barbearia, eu quero viver do dom que o Senhor me deu. Aí abri uma barbeariazinha lá na Bahia. Só que, meu, Na Bahia aí. lá na Bahia. Então, espera lá, espera lá. É, Ó, você que está ouvindo, você que está vendo, assistindo, tá? Olha a história do Vini que está acontecendo aqui. Tá, então antes da gente continuar, que ele vai contar essa história toda. Você já curte, compartilha, já. Quem mais tem para fazer? Comentário. Comenta até agora que se você está ouvindo, ó, opa, tô aqui, meu, que incrível, ó, para dar aí a gente entender que está chegando para você. E se está ouvindo isso por algum reprodutor de podcast, tem as estrelinhas. Ah, nota máxima, 10, 20, 30, que tiver aí, não sei. Para o Vini poder continuar. Porque essa história aqui daria para quase fazer um filme. é, Tá cara. no livro, tá Não, um livro dá. Um livro dá. Vai sair o livro, vai sair. Rapaz, mas você estava lá na Bahia, capitalizou, né? Sim. Desse jeito que tu Aham. capitalizou aí, abriu uma barbearia. E daí, o que aconteceu lá? Aí, Nesse momento, é, tu, não quis mais continuar, né, nesse mundo de crime. não, como eu falei, nunca foi algo que dentro de mim era, ai, nossa, adoro, né? Eu nunca usei droga com uma intensidade que eu vi os amigos com aquele prazer, nem no assalto. Cara, eu tava lá, mas dentro de mim o espírito, você não é desse lugar, cara, o que você tá fazendo aí? Então não era algo que queimava dentro de mim, né? Então, quando eu consegui, eu falei, não, agora eu vou abrir a barbearia, eu vou deixar tudo para trás, eu já entendi que não é para mim, e aí abri a barbearia, né? Aí a barbearia, eu coloquei o nome Barbearia Opção, né? Porque eu já era o cara que fazia todo tipo de corte. Né? Tinha aqueles caras que só faziam social, tinha outro. Eu já fazia desenho, eu já fazia todo tipo de corte. Então eu coloquei barbearia opção, né? Porque na minha barbearia você tinha várias opções. E aí embaixo eu coloquei assim a fonte da juventude. Né? Outra juventude. É porque eu já tinha esse negócio de deixar o cara novo, de trazer uma imagem pro cara Muito novo. marqueteiro, hein? É, Bom demais. É verdade. e aí, cara, eu abri a barbearia, cara, pô, deu certo. Só que a maioria dos meus clientes era o quê? Traficante. Bandido. Ah, E aí os polícias passavam na frente de barbearia e olhava para mim como o quê? Um bandido.
E aquilo, poxa Deus, pô, não é isso que eu quero, né? E aí, de vez em quando, eles paravam para dar uma batida na barbearia. E aí, poxa, então, sabe, eu saí do mundo, mas o mundo parece que não tinha saído de mim. E aí eu orei a Deus, falei, Deus, me dá uma oportunidade de um trabalho digno, que eu não precise mais voltar para esse mundo, né? Que eu consiga dar um sustento para minha família. E, cara, eu não quero estar nesse meio mais. Aí, cara, Deus colocou um encarregado da minha vida, um encarregado de obras na área de Petrobras, e esse cara me deu uma oportunidade. Falou, cara, eu vou te levar para trabalhar comigo lá em Mato Grosso do Sul. Top, eu falei, quero, mas eu falei, ó, pode ser de ajudante, qualquer coisa, mas eu só quero sair desse ambiente. Porque, cara, o ambiente que você está hoje, cara, ele fala muito sobre É você. verdade. Você às vezes está num lugar que não está dando certo, mas não é porque você não sabe fazer, é porque o ambiente não é Errado. propício para isso, está errado. Então você tem que sair, né? Geralmente eu falo hoje, tem barbearia que o cara está num bairro ali, num lugar que, cara, ele quer trabalhar alto padrão, mas num bairro que não tem esse público. O cliente alto padrão não vai lá. Então você vai ter que realmente sair e se posicionar num ambiente diferente. E aí, cara, na época ele me levou para Mato Grosso do Sul, da Bahia, pro outro lado da cidade, do Brasil, né? E eu falei com Deus, minha promessa, falei, Deus, se o Senhor me desse emprego, eu nunca mais vou mexer com droga, com assalto, com nada. E Deus me deu. Eu fui, cara, ele ia me levar de ajudante, não deu certo, porque não tinha alojamento. Aí ele tentou me levar de meio oficial, que é um pré-profissional, também não tinha alojamento. Daí ele me levou de profissional. Como? Na barbearia, na Bahia tem muitas coisas que esse cara é ninja, né? Então, tipo, lá tinha um negócio que chama carteirão, é uma assinatura que os caras colocavam falsa na carteira e entrava já como profissional. Você não era profissional, mas minha carteira dizia que eu era profissional. Então eu chamava de dar um calor, né? Tanto que dentro da obra, quando identificava isso, já era carteirão, já era zoado, ó, o carteirão aí. E aí, cara, só que enfim, ele fez o trâmite dele lá e já me levou de profissional, cara, com salário de profissional, morando em hotel, com salário top. Eu falei, mas meu Deus, eu não mereço isso, né? O que o senhor tem comigo, né? Tem algo comigo que aí outros caras lá, eu aprendi a profissão de encanador, virei encanador industrial, com um ajudante. O ajudante usava capacete laranja e o profissional verde. Aí o encarregado colocou eu e esse ajudante. Só que o cabeça laranja, ele era profissional, ele só não tinha sido classificado ainda. Ah, E eu de capacete verde, que era profissional, eu era ajudante dele. tava invertido ali. Só que andando junto à dupla, um profissional e um ajudante. Cara, e aí eu aprendi com esse ajudante Olha, a profissão. E, cara, daí o carteirão sofre muitas barreiras, porque daí é zoado, daí não sabe fazer nada, e a inveja do outro. E esse ajudante, cara, pô, o cara era muito humilde. O cara era para estar ganhando o salário que eu estava ganhando. E mesmo assim, esse cara não teve problema nenhum, me ensinou com todo cuidado, com carinho. Cara, eu aprendi, honrei muito a vida desse cara, né? Ajudei ele depois a ganhar a promoção dele. E, cara, com 3 meses eu me dediquei, 3 meses eu aprendi a profissão. E tinha um cara que era chamado Chico, né? O nome dele é francês, chamado de Chico, e ele ficava me zoando. Me zoando, me zoando, me zoando. E aí o encarregado era meu padrinho, né? Que aí chegou um dia eu falei, ó, eu quero que você coloque uma frente de serviço para mim, com o pior ajudante que você tiver. Aí com 3 meses, cara, esse carregava, você tem certeza? Colocou no serviço de visibilidade total, cara, e eu dei o meu talento, porque a área de indústria de encanador é cortar tudo, é fazer um cortezinho de quina que chama bisel, é corte, né, mano? A diferença é que a maquininha de cabelo é pequena e a outra era grande. Só que o meu talento na indústria, mano, Olha era a só. mesma coisa, cara. Cortezinho perfeito, alinhado, aí a gente fazia o bisel polido, bonito. Então, cara, não foi muito difícil. Tanto quando hoje vem um cara aprender a profissão de barbeiro, se ele já vem de uma área de indústria que trabalha com lixador, essas coisas, cara, esse cara vai ter mais facilidade. Porque ele já tem uma noção de esquadro, de nível, né? O pezinho da testa está no nível, essas coisas. Então, tudo conecta, né? E, cara, assim, foi tudo conectando. Aí, cara, deu meu talento, e aí o encarregado, esse Francisco, foi lá para olhar, para querer ver em que tinha um inspetor de qualidade. Se ele derrubasse, eu passava vergonha. O inspetor bateu, tudo alinhado, e era um trampo, assim, bem complicado. Aí o meu encarregado colocou esse Francisco, que se achava o melhor, para fazer os trampos de esgoto, e os trampos bonitos começou eu a fazer. Daí, cara, comecei a ganhar destaque em 3 meses já dentro da obra. bom. Daí já virei profissional, daí fui para a área da Petrobras, fui desenvolvendo. Peguei um encarregado, cara, que aí Deus já começou a me preparar para hoje, né? Que eu nem sabia. E o encarregado, ele tinha uma coisa dentro dele que eu acho que ele queria ser general do exército, alguma coisa assim. E aí tinha que chamar ele de comandante geral, não podia chamar ele pelo nome. Comandante geral, posso falar? E aí, cara, esse cara tinha um negócio, não podia trabalhar com roupa amassada, a gente era peão.
roupa amassada, suja, né? Peão suja, peão que dorme na obra, leva um papelãozinho, forra o chão, né? A área de trabalho tem que estar sempre limpa, né? Cara, o cara tinha umas exigências assim e não podia sentar. Mas não tem trampo, normalmente tem uma malão da equipe e a equipe fica em volta ali, não tem trampo, fica sentada. Não, os meus não senta. Aí tinha que ficar com o bracinho para trás, posicionado, sempre em posição de combate. Se precisar, você já estão pronto. Não, tem que levantar, ainda arrumar as coisas. Não, mala vai estar arrumada, todo mundo posicionado. E de pé, cara, eu fiquei muito indignado. Por que esse cara quer que a gente fique de pé? Não tem trabalho. Esse cara veio do exército, né? Então, mano, mas, cara, hoje eu coloco isso em prática dentro da minha equipe. Não pode vir amassado, não pode vir sujo. Ótimo. É. Começou a criar uma espécie de Ah, Deus, me processo. formando ali. Por isso que eu É. falo, por trás do corte tem uma raiz, velho. E essa raiz que você às vezes aprendeu em outra área, você vai aplicar aqui dentro. Foi a minha raiz, estava sendo aprofundada ali, cara. E aí eu aprendi ali que não podia trabalhar amassado, não podia trabalhar. Aí a obra dava aquelas botas pretas. Na minha equipe ninguém usa essa. Você tem que ter uma bota diferenciada. Marrom, mais outra bota, não a da empresa. E, cara, a nossa equipe era equipe de serviços mais visíveis era a nossa equipe que trabalhava com organização, limpeza, né? Quando vinha os chefes da obra visitar a obra, cara, era a nossa equipe que ia lá atender esses Uau. caras, né? Mostrar os trabalhos, Muito fala, bom. e o cara conseguiu. E só que, cara, eu ficava em pé o dia todo. E hoje, quando eu trabalho na barbearia, qual a Porque dificuldade? não, isso estava te preparando, isso É, estava te no moldando, começo foi né? doído e, Dando cara, ali aquela polida e tu nem então, sabia, né? Mas então, um dia tu ia usar isso. Então, hoje, pessoas que estão passando por isso nem sabem que Deus está preparando para algo muito maior no futuro. E aí, cara, foi onde minha raiz foi sendo aprofundada. E aí, viajei por vários lugares, né? Parei na Bahia, né? Depois conheci minha esposa, e aí veio a Lava Jato. Que aí foi onde outro deserto para mim chegar ao suporte. E eu sempre com a minha maleta, com a minha necessezinha com as maquininhas, e eu sempre cortava o cabelo, porque eu ficava no alojamento com vários peão. E os peão todo fim de semana quer tomar cachaça. E então fazia o meu dinheiro da extra cortando cabelo. Então eu nunca parei de cortar Nunca cabelo. parou. Só que era no escuro, num quarto, sempre num lugar difícil. Mas ali eu fazia 5, 6 cortes todo dia à noite. Não parava. E, cara, tipo, pra mim era um hobby. Então cortar cabelo era um hobby. Cobrava. Lógico, na obra já, daí já era profissional. Porque ele tinha que sair para ir numa barbearia, mas eu já estava ali. E o meu trabalho, graças a Deus, o talento que ele me deu sempre já foi diferenciado. Então, cara, todas as obras eu com a minha maquininha nunca abandonava. E Era qual muito que isso. foi agora o fator que fez tu vir para o Sul? Então, a Lava Jato, mais um Lava Jato. deserto. A crise da Lava Jato fez com que eu voltasse, cara, meu, quebrei assim, tipo, eu tava num nível de quase virando encarregado, salário de 9 conto, e, cara, caí para um salário mínimo, que era o seguro-desemprego. Cara, minha dívida não batia, né? Eu tinha mais de 4, 5 mil de dívida mensal, Já né? tinha um Família, padrão. casa, carro. E, cara, quando aconteceu, vendi meus móveis, na época eu estava morando no alugado ainda, vendi tudo em preço de banana e voltei para o interior da Bahia, casa dos meus pais, já com a mulher, com o filho. E aí eu falei, cara, já estava quase abrindo uma barbearia de novo na Bahia, porque desesperançoso, já não tinha mais esperança, já já estava meio frustrado. E aí várias oportunidades que eu tive assim de, né, não consegui construir nada, né, aquela vida de peão, porque peão tá pinga aqui, pinga ali, não tem raiz, não tem nada. Hoje a obra é aqui, amanhã vai para outro lugar, então você não Acontece. consegue comprar um imóvel, você não consegue construir uma raiz. E aí eu já estava, pô, não, chega, né? Já tenho um filho, meu filho crescendo, eu viajando, viajando. Aí conheci uma pessoa que veio para Joinville. E aí eu falei, cara, se tiver uma vaga lá, me chama que eu vou. Aí ele me chamou, era para ficar um mês em Joinville. Na real, a obra foi em Curitibanos, Uhum. na fábrica da Bernec. Era uma troca de um scanner lá e tal. Cara, frio demais. Pensa, eu vim da Bahia, do calor, Nossa. pro frio, cara, mas era um frio, com 3 calças, 3 meias, dedos congelando. E eu falei, não, não dá para ficar aqui. Só que aí conheci dono de obra de Joinville. Ele falou, ó, se você quiser ficar em Joinville, eu coloco você na minha empresa, lá é manutenção, nunca vai faltar obra. Nunca vai faltar serviço. É manutenção. Então, Tupi, Wilpo, Chutes, eu prestei serviços ainda aqui. E aí, cara, eu vim e ali minha mãe não queria que eu viesse, minha mulher não queria, porque já estava cansado, acaba a obra, vai para outro. Filho, eu fica quieto aqui mesmo, tá de boa. Lá eu trabalhar ali, cortar uns cabelinhos, mas aí com a casa da minha mãe, não pagava lugar nada, então pô, dava para ficar, já não tinha mais aquela sede
já só queria ficar em paz, já o cara ficando velho, só quer ficar em paz, né? E aí eu falei, não, Deus tá me dando uma chance, eu sinto que é da vontade de Deus, eu vou, e dessa vez eu não vou estragar, dessa vez eu vou fazer certo. Aí vim com esse sentido que era de Deus. Aí, cara, vim quando eu comecei a cortar uns cabelos na Whirlpool escondido, Ah, que não podia, né? Daí comecei na oficina escondido, quando eu me dei conta, eu já tava cortando cabelo de supervisor, de todo mundo. Aí os caras cobravam 20, os caras me davam 30, 40. Eu falei, ué, não, ninguém sabe fazer esses cortes que você faz aqui. Isso há 11 anos atrás. Ninguém sabe fazer esses cortes aqui, cara. Você tá maluco? O que que você tá aqui dentro da obra? Se eu soubesse cortar que nem você corta, eu jamais estava aqui dentro. Eu vou dar uma olhada. Aí os caras que me trouxeram pra cá era do Piauí. Aí ele falou, não, a gente corta com o Ceará, que era ali no Aventureiro, perto do Rodrigues. Tinha um cara lá do Ceará. Eu falei, não, ele é o melhor daqui. Aí eu falei, vou lá ver. Mano, aquele corte cupcake lá, que rapava tudo lado, deixava só o abacaxizinho aqui, e ele era o melhor. Famoso Zé Cru. Aí depois veio aquele com risquinho, que era todo mundo com o mesmo corte, o risquinho do lado, raspado do lado e o abacaxi. Aí eu sentei, era por ordem de chegada, eu olhei e falei, esse é o melhor? Falei, cara, eu tô no céu. Ah, então essa é a cidade que eu sempre tinha um sentido dentro de mim. Um dia eu vou chegar numa cidade que é valorizada e eu vou poder viver da barbearia. E quando eu vi o melhor que eles falaram que era, eu falei, não, dá para mim entrar nesse mercado tranquilo. E aí, cara, Deus conecta de novo. Eu tinha um amigo que era o Rick, que ele morava na rua da minha barbearia, era tipo uma esquina lá na Bahia. Ele morava ali, na época ele era noiado. Ele usava droga e tal. E esse brother, cara, ele veio pra cá porque o pai dele jogava no Jack, daí se recuperou, fez um curso de barbeiro, virou barbeiro, e ele me convidou um ano atrás, antes de eu chegar em Joinville. Eu tava no meu auge lá da área de refinaria, de Petrobras. Ele, ô, vim pra cá cortar cabelo, isso no Messenger, no Facebook. Pô, cara, ninguém sabe fazer desenho, não sabe fazer nada aqui. Você vem pra cá mesmo, você vai fazer sucesso. Aí eu, ó, lá em cima, autoestima, você tá maluco na área da Petrobras, que é o auge pra gente lá na época era chegar nessa. Aí eu falei assim, vou abandonar isso aqui pra ir cortar cabelo. Não dá, né, negão? Agora, se for da vontade de Deus, um dia eu chego aí. Então, quando eu comecei a cortar cabelo, que eu entendi isso, eu lembrei que ele estava em Santa Catarina, aí mandei uma mensagem para ele, Rick, que cidade você está em Santa Catarina? Eu estou em Joinville. Aí eu falei, não, tá de fechou. brincadeira. Aí eu falei, se eu Fechou. te falar que eu tô em Joinville, cara, isso um Nossa. ano depois. Ele capaz, eu falei, tô na Aventureira aqui, perto do Rodrigues. Ele falou, mas eu moro aqui também. Cara, o cara tava morando uma rua atrás da onde eu tava morando. Uau. Não, quase vizinho. Aí eu falei, não pode, isso não tem como não, Não é não ser coincidência, Deus. né? Não é coincidência. Cara, do outro lado do Brasil, poderia ter vindo para Itajaí, Jaraguá, várias cidades. Mano, não é nem a cidade, mesmo bairro, uma turma. Eu falei, negão, e a cadeira que você disse que estava disponível lá na barbearia que você trabalha? Ele falou, ainda tá. Era das antigas, na época, uma unidade que tinha no Costa e Silva. Com o André lá, o Marcão. Aí eu falei, ó, fala, eu vou fazer um teste. E aí eu fiz um teste no sábado. Aí, cara, no sábado eu fiz ali R$ 400, sem cliente nenhum, de um teste. Aí, R$ 400 eu não fazia de hora extra dentro da obra, sabe, domingo. Porque na obra, na época, o salário era 13,80 a hora. Isso era o top. Dava 3, 4 mil, 3.800, 4 mil por mês salário. Então, na época, 12, 11 anos atrás, isso era Uhum. top, top. Só que dentro da barbearia eu fiz um bruto, né, 400, sem ter cliente nenhum. Aí eu já fiz, cara. Eu falei, peraí, então quando eu tiver uma barbearia, se eu fizer 400 no sábado, não precisa nem trabalhar domingo, né? Porque na obra eu trabalhava sábado, domingo para render. Aí eu comecei a visualizar, eu falei, não, peraí. Aí eu falei, ó, fala com ele, se ele quiser, eu fico aqui até vencer a experiência, e aí eu vou ficar como um barbeiro. Eles vão abandonar a obra. Aí eu falei com a esposa, ó, talvez a gente vai passar um ano comendo arroz e ovo aí, mas depois que virar, que o negócio der certo, aí a gente vai ter uma estabilidade melhor, vou ter mais tempo para estar em casa com os filhos e tal. Aí ela, tô contigo, se você acha que é melhor, né? Você é doido, eu também sou. E aí, cara, e aí foi onde eu engrenei na barbearia. Daí tu entra, engrena de vez, entra na barbearia. Cara, daí já entrei, cara, com 2, 3 meses eu já tinha passado o salário da obra já. Não, Né? daí é. Porque como eu cheguei com um nível acima, assim, de cortes, de muita da região, cara, eu me destaquei muito rápido. Daí eu trouxe esse outro amigo que eu falei, que era da Bahia também, então ficamos em 3 baianos na época, Legal. e a gente ganhou um destaque tão grande na cidade, como eu falei, todo baiano tem esse nível, assim, de exigência. O segredo é contratar baiano. Tô Cara, vendo o não, negócio ó, aí. é baiano e paraense, cara, eu acho que os caras Tô são vendo o talentosos, negócio aí. cara. Tanto que lá na minha barbearia eu tenho 3 caras do Pará. Os caras também são talentosos, cara. E aí, cara, a gente ganhou um destaque assim, ó. Quer fazer um corte diferenciado? Vai lá nos baianos.
Esse era o chamado dos caras. E isso, cara, começou a vir gente de todo canto da cidade e a gente, mano, alavancou bastante, né? A barbearia do André cresceu naquela época, só que ele não tinha intenção de crescer com alguém. Ele já era sócio, ele e outro. E eu falei, cara, eu cheguei no meu teto máximo, né? Isso é uma coisa que hoje eu dou oportunidade para meus barbeiros. Cara, você chegou no seu teto, cara, se quiser crescer comigo, a gente vai tentar, né? Vamos ver o que dá para fazer. Mas, mano, o cara vai chegar nessa hora. Vai chegar uma hora que ele mano, eu tô no meu nível, Você ou eu abro uma para mim, ou eu abro uma unidade sua, mas vai ter. E aí ele não teve esse interesse. Daí eu Foi nesse peguei, ponto que tu abriu a tua unidade? aí eu entrei numa sociedade. Ah, Aí eu entrei numa sociedade, já abri uma barbearia na época de 120 mil reais, o cara investiu, mas, cara, entrei meio que na emoção, o cara, na real, ele tava de olho no meu brilho, no meu talento, mas o cara queria lavar um dinheiro, o cara mexia com coisa errada, com caixa, né? Que aqui a gente tem muito caixeiro na cidade. E aí, cara, entrei emocionado, pô, agora. Que aí ele falou assim: ó, você ganha 50%. Lá, 50% que você ganha, que fica para casa, você vai estar pagando a sua parte. Depois você quitar, você vai ser sócio meu 50-50. É tipo, aqui eu tô de aluguel, lá vai ser uma casa que eu financiei, mas uma hora vai ser minha. Aí fui, mas quando eu descobri, falei, cara, não dá para ficar com esse cara. Se der ruim até eu explicar que eu não tenho nada a ver com isso, com o meu passado, Sobra pro cara, né? amigo, vai voltar lá pro só amigo, quadrado. eu falei, não vim pra cá pra isso, cara. Daí eu tive que abandonar, cara. E eu tinha sacrificado já uma parte da minha clientela, Nossa. porque daí eu montei um time da hora na época. Teve uns caras que veio da compra, porque já estava destacado nas redes sociais. E aí, pô, veio uns caras trampar comigo, os caras fera na época. E aí, cara, tive que sair. Aí, cara, comecei na garagem de casa, embaixo de uma tenda. Eu tenho muitos clientes hoje que lembram da tenda. E ali, cara, embaixo da tenda eu dei uma tipo, uma enxugada nas minhas contas, porque daí eu não pagava aluguel, não pagava nada, então eu entrava limpo, limpo. E, cara, hoje eu falo, né, comecei embaixo de uma tenda, né, cara? E a tenda fala muito, na Bíblia a gente vai ver as histórias, começou na tenda, cara. Começou na tenda e aí minha raiz aqui começou embaixo de uma tenda. E, cara, e aí os clientes que veio, teve uns que veio e falaram, ah, mas aqui é mais barato, né? Não tem estrutura, não tem nada. Eu falei, não, cara, eu não quero que você venha aqui por causa da estrutura. Continue lá na barbearia lá do cara que tem estrutura. Né? Eu não abri aqui, nem vai ser mais barato para trazer você por causa do preço, porque o mesmo trabalho que eu entrego lá, eu vou entregar aqui. Aí teve um dois que ainda ficou assim, e, cara, cobrei o mesmo preço, porque Olha, mesmo para mim, preço. não vou baixar meu Continuou nesse preço. posicionamento que tu tinha. Esse é o meu preço, é o preço do meu serviço. Você não vem aqui por conta da estrutura, mas pelo que eu entrego aqui. E também para não quebrar o cara, porque eu não tinha intenção de quebrar o André, nada. Não, cara, o cara me deu oportunidade, foi onde eu comecei, e eu não vou trazer você, não vou tirar os clientes dele por causa do preço. Ah, vou baixar o preço, que aí os clientes vêm tudo. Não. Continua lá. Você gosta de estrutura? Lá tem estrutura, fica lá. Deixa eu aqui na minha tenda com os Fez um clientes. filtro, filtrou os seus É. clientes. Mas, cara, no final, acho que o povo até achava estranho, porque cada carrão encostava na frente da minha casa, mas esse cara Ah. deve estar vendendo alguma coisa. Que era na esquina de uma rua assim e tal. Aí nasceu, daí eu tinha uma academia Zanella lá, o dono, o Jean da Zanella, era meu cliente também, um parceiro, ele pegou uma sala e falou assim, ó, Vini, monta sua barbearia dentro da academia lá, tem uma salinha. Quando você puder começar a pagar um aluguel, você paga, não se preocupa com isso. E aí, Deus de novo, adeus. Cara, aí montei dentro da academia. Eu falei, cliente que vai pra academia é um cara que gosta de se cuidar, né? Porque já é um dos maiores dificuldades, o cara, pô, se ele já vai pra Vai academia, pegar esse ali. cara gosta de também cortar Aham. um cabelo. Cara, perfeito. Daí montei dentro da academia, cara, escondida, né, mano? Nem eu falo, a raiz é escondida, lá dentro, escondida. Tinha cliente que agendado, ele chegava na frente da academia, pá, não tô achando a barbearia, vai Ah, embora, não achava a barbearia. Então, tipo, não tinha cliente de porta. sim, sim, sim. O cliente agendado não conseguia entrar. Imagina o cliente de porta. Então não tinha, cara. Então não é, né? Às vezes, né? A gente fica, né? Mas que não dá para mim começar, porque você não vai começar já grande, né? Minha sogra na época falou quando eu entrei na sociedade, filho, as coisas de Deus não começam grande. Ela começa pequeno, começa escondido e tá tudo certo. E aí foi. E aí ali em cima, cara, eu comecei a orar a Deus para me dar uma oportunidade de descer para a avenida. Meu Deus, quando se eu puder, eu queria descer para a avenida. E cara, hoje, né, nós estamos localizados na avenida, na Inambu, que é uma avenida principal no Costa e Silva. Cara, do lado da academia, né, tem mais de 1.500 alunos na academia, né, somos parceiros também. Então, cara, Quantos barbeiros já estão do lado? hoje nós estamos em 5 barbeiros, contando comigo, né? Nossa barbearia é uma barbearia focada mais na qualidade, né, não é na produção, né? Então, nosso preço também é um preço um pouco diferenciado. E pela questão também, né, do nosso público lá, hoje a gente está dando conta. Mas, agora com a implantação da assinatura,
né? Que aí eu já passei por alguns processos, né? Já abri uma no centro, tive uma experiência. Eu tinha uma no Vila Nova, com um barbeiro meu que se tornou um destaque, um cara que vestiu a camisa, que sempre esteve comigo ali. Então a gente abriu juntos uma unidade no Vila Nova, só que também por visões diferentes. Acabei entendendo que era melhor eu vender para ele essa unidade, porque eu ainda estou amadurecendo o meu negócio, porque eu quero expandir ele, mas eu não quero expandir de qualquer jeito, Sim, sim. né? Então, quando eu entender agora que eu estou preparado com mais maturidade, aí eu vou continuar uma expansão. Só que hoje, cara, estamos muito bem, graças a Deus, né? Daí hoje eu também trabalho com prótese capilar, trabalho também com visagismo, e, cara, Uau, eu tenho uma minha sala VIP dentro da própria barbearia, que onde eu legal. faço os atendimentos exclusivos, e, cara, graças a Deus, hoje eu vivo aquilo que eu almejava quando era novo, que eu tinha aquela ambição e, cara, hoje eu tenho muito mais do que eu queria ter, né? Eu falo que os planos de Deus é muito maior do que o nosso. A gente às vezes enxerga uma coisa e a gente acha que aquilo é o melhor e Deus vai lá e nos surpreende e nos dá muito melhor, né? A gente não consegue ver como ele vê. Né? A gente enxerga muito pequeno, mesmo A que gente é que a gente limitado, né? enxerga, A gente é a gente limitado. acha que é grande, mas, cara, não. Então, hoje a tua barbearia é por assinatura? A gente é por assinatura também, Tem atendimento visagista sim, e prótese capilar. prótese capilar. Uau, que sensacional. É. Fantástico. Qual o maior desafio que tu viu agora, ser o barbeiro empresário, tá à frente do negócio desse? Qual o maior desafio? Aonde que tu viu assim, poxa, aqui foi o maior problema para mim, mas eu tive que fazer assim, assim, assim. É. Então, o maior desafio, cara, é sair do operacional. Do operacional. É o maior desafio porque o operacional você está com a visão fechada, você está ali dentro, focado nos serviços, atendimentos. E tem muita coisa para o empresário, para o dono, tem que estar de fora para enxergar. Então, para mim, esse é o maior desafio, né? Outro desafio que eu coloquei meu nome na frente. Esse é um desafio, porque o cliente ele chega, eu quero cortar com o Vini. Aí eu tô na frente dele, nem sabe quem eu sou às vezes. Sabe, é que ele viu o meu nome lá, eu quero cortar com o Vini. E, cara, esse foi um dos maiores desafios para mim, passar o cliente para outros barbeiros. Isso também gera muita dificuldade. E, cara, e é isso. Então eu comecei a estudar outras áreas para mim poder sair do operacional, né, e a fazer um atendimento um pouco mais reduzido, né? Tanto que eu entrei para o visagismo e a prótese. Hoje o meu maior foco é a prótese capilar, porque desde pequeno, desde o começo, era a fonte da juventude era transformar. Então, o cara que chega mal, eu quero ver esse cara saindo novo. E aí, a prótese capilar, para mim, cara, é uma experiência. Cara, às vezes eu choro mais do que o cliente. Entende? Assim, quando ele usa o de de água, o meu já tá pingando já. E porque eu sinto muita satisfação, assim, isso me traz algo muito, muito bom para mim, saca? Eu ver o cara que essa semana atendi o cliente, ele falou assim, cara, vou ter academia, vou ter que fazer academia, né? Também tô jogando futebol de novo. Esse cara tava parando de viver. Então, cara, para mim a experiência da Propósito prótese ali que tá tem. trazendo, o cara músico, que ele vivia da música, ele parou porque a autoestima dele, cara, foi afundando ele. Então, eu eu sinto essa conexão com a prótese mais forte, né? Eu me especializei em naturalidade, né? Então, hoje eu Hum, trabalho com o mais natural possível da prótese e, cara, isso tem trago muitos clientes que já até são usuários de prótese, mas insatisfeito com a questão de não ser algo natural, algo que as pessoas olham e já identificam. Então, meu propósito com prótese é justamente esse, trazer o mais natural possível. Por isso, interessante, interessante. Tem um vídeo do Vini, tá no Insta? tem. O Vini colocando a prótese, né? Tu raspou, colocou Aham. a prótese. E eu encontrei o Vini no Select Barber e eu não sabia que ele estava de prótese. Aham. Incrível, incrível, muito Isso. incrível. Aí, quando a gente tem uma conexão maior com Deus, a gente começa a receber direções diferentes. E eu tinha muita dificuldade com respostas. Ah, dá coceira? Ah, então, meu cliente disse que nos primeiros dias dá coceira e tal. Ah, mas dá para tomar banho de praia? Então, meu cliente, ele conseguiu tomar. Saca, para mim, eu não tinha minha experiência para contar, eu tinha que ficar contando a experiência dos outros. E aí Deus falou comigo: você só vai ter resposta quando você passar pela dor deles. Aí eu falei, é. Aí ele foi me desafiando. Aí eu comprei a prótese, aí eu vendi a prótese que eu comprei, aí eu comprei outra, eu falei, não, eu vou fazer, né? Só porque é uma renúncia, né? Você vai ter que raspar seu cabelo. E eu, cara, eu tenho muito cabelo. E aí eu, poxa. Aí chegou um dia de manhã que Deus falou comigo de novo. E quando eu cheguei na barbearia, o meu gerente falou assim:
Se eu fosse você, eu raspava essa cabeça hoje e colocava prótese. Falei, tá bom, já entendi agora, Deus. O que que esse cara tinha que falar isso agora? Que de manhã Deus falou comigo e na hora que eu chego na barbearia, ele olhou pra mim. Se eu fosse você, eu raspava a cabeça hoje e colocava prótese. Falei com o barbeiro, vamos agora, vamos colocar agora. Tá falando sério, tô, pode raspar. E aí, cara, coloquei e, cara, essa experiência pra mim foi, pô, eu até me emociono porque realmente, cara, quando a gente, né, se coloca no lugar das pessoas, você enxerga como elas enxergam, Com né? certeza. E isso eu acho que se você vive mesmo o auge da sua profissão, se você ama o que você faz, cara, você precisa se colocar no lugar do cliente para Exatamente. você ver como eles vê. E aí, cara, hoje, né, eu fiz vídeos, ainda nem postei alguns vídeos pulando de cabeça em cachoeira, sabe aquela corda assim, e com a prótese para desafiar ela ao máximo. E, cara, e não soltou, e eu falei, cara, então agora É, eu tenho autoridade para falar sobre o assunto, né? E, cara, na prática, né? na Na prática, prática. e foi, e esse testemunho, ele pegou gente que nem tem nada a ver com prótese. Cara, você raspou seu cabelo só para viver a experiência. Falei, né? Então tem muita gente que hoje que acha que já, pô, aí já se sente o cara, então eu tenho que melhorar. Eu preciso viver melhor o que eu Com faço, certeza. eu preciso, Isso. né, experimentar o que eu Isso. ofereço para o meu Tá certo. cliente. Porque se você fala que é bom, mas nem você não usa, né? Um personal que fala que vai me emagrecer, mas, pô, peraí, O cara tá mas nem tu pensando não mais, tá emagreceu, pô. sobrepeso ali, não vai dar certo. Por que você vai me emagrecer se você não conseguiu nem É, fazer contigo Não tem isso? como. Aí, não tem cara, então, autoridade, né? então, cara, para mim foi isso e, cara, poder hoje, né, viver e olhar, né, além de tudo, o mais precioso que eu pude receber de Deus é a minha família, né? Hoje eu tenho uma esposa, eu sou casado com a Catiane, tenho 5 filhos, Benção. todos com a mesma mulher, tá? Que todo mundo, quando eu falo, tem 5 filhos, né? Já acho que, não, cara, somos todos, moramos todos na mesma família, né? Realmente é família grande, é carro grande, tudo adaptado, porque Caça grande. casa tem que ser grande e, cara, e a gente ama isso, né? Eu e minha esposa somos sócios, né? Hoje, né? Nós trabalhamos, além de ela cuidar da casa, muita gente fala, como que você consegue? Ela, cara, ela tem o zelo dela, ela gosta de ela cuidar, de ela limpar, e aí me ajuda na gestão da barbearia, no financeiro, tudo ela que cuida. E, cara, não tem palavras. Não, E sensacional. A Não, transformação é de vida. sensacional a transformação. E quando fala em ver na prática, é o que a gente sempre acaba falando. Para você que está aí ouvindo, pra você que está aí acompanhando a gente até aqui, a trajetória do Vini, é um cara de muita experiência, vocês já perceberam isso. Ele tem muita coisa aqui que se a gente for avançar aqui, a gente pode preparar mais uns 3 episódios. Pode Tranquilamente. preparar mais 3 episódios. Tá entendendo? Mas uma coisa que a gente sabe é que chega um momento na barbearia que você precisa dar o próximo passo. O Vini precisou dar o próximo passo dele. E ele errou. Ele aprendeu com os erros e errou mais um pouco. E foi aprendendo até conseguir colocar no eixo, entender o que era aquele propósito que Deus tinha para ele e fazer as coisas dar certo. Mas o Vini teve que colocar a cara dele, teve que colocar coragem para isso fazer funcionar. E muitas das vezes é algo que falta nesse empreendedor. Você está aí como barbeiro, está querendo abrir a tua barbearia, mas não sabe o passo que vai dar. Às vezes você está querendo para uma segunda unidade, mas também não sabe o passo que vai dar. Às vezes você está com tudo engatado, está com uma equipe boa, performando, mas sente que tem alguma coisa que não está legal. Olha, é por isso que a gente desenvolveu o programa de aceleração do 0 ao 1 milhão. A gente viveu na prática, a gente colocou em prática 6 pilares que fazem qualquer barbearia sair de onde ela está e ter uma evolução em pouco tempo. Não é fórmula mágica, não é nada aqui fantasioso, mas algo comprovado. Há uma barbearia que saiu de um faturamento baixo e conseguiu em um ano, na comprovação do nosso método, ter mais de R$ 1 milhão em faturamento. É por isso que eu e o Natan, a gente se juntou, trazendo isso dentro desse programa, onde a gente te mostra os 6 pilares, a gente aprofunda eles, e a gente vai realmente impulsionar a tua barbearia para seguir onde ela está agora e dar o próximo salto, com direção, com ferramenta, realmente alinhado com o teu propósito. Então, em algum lugar aqui que você estava vendo, ouvindo, tem um link. Você vai clicar nesse link e você vai se aplicar. Por que você vai se aplicar? Para a gente saber se é o teu momento de dar esse passo. Se agora você está realmente na fase de ter isso junto contigo, de ter esse acompanhamento mais de perto. Então, clica no link, se inscreva e a gente vai te dar um retorno, a gente vai conversar com você.
Vini, que sensacional a tua história. Que sensacional. É alguém que saiu de onde saiu, do mundo obscuro, e hoje entendeu o propósito que Deus te chamou, e graças a Deus que Deus te resgatou. Ainda Que bem. Deus te chamou para fazer parte desse povo, não porque tu era bom, porque tu não era bom, não porque tinha alguma coisa boa em ti, bem pelo contrário que tu falou aqui, prova que não é por bondade ou por uma pessoa estar preparada, ou por uma pessoa pensar que aí eu preciso estar com isso aqui tudo resolvido, daí agora eu vou para a igreja. Não, tem pelo contrário. Tem pelo contrário. Deus foi lá, te resgatou de um lugar que tu pensou que talvez nem seria resgatado, da onde tu teria ido. E transformou e tem transformado cada vez mais a tua vida. E a gente conhece um pouco mais, que tens influenciado. A gente não vai conseguir falar muito aqui, mas a gente sabe que tu tem a parte educacional. Uhum. A gente sabe dos desafios, mesmo de onde tu veio. Deus ele te preparou, te deu uma vocação para ajudar outros barbeiros É. nessa parte de conseguir realmente ser mais aptos ainda para trabalhar na tua barbearia. Gente, é sensacional. E a gente chega nessa parte aonde que é de frente para o CEO. Aonde a gente vai. Vou te fazer umas perguntas. Tá. Tu vai responder em uma palavra ou em uma frase. Tá? Tu fica à vontade. Eu quero responder uma frase. Não tem problema. É uma palavra. É algo bem direto. É um bate-bola, não, é igual de frente para o Gabi. A Gabi. Mas é a Gabi aqui, né? Vamos fazer palco para a Gabi agora. Não tem ainda o de frente para a Gabi? Não sei, cara. Nem sei também. Já viu alguma vez o frente para a Gabi? Eu já vi umas coisas. Corte só. Também. Barbearia tradicional ou barbearia por assinatura? Cara, hoje, com a minha visão, é crescimento assinatura. Agora, quem quer ficar num estágio confortável, nem entra. Importante. Crescer para contratar ou contratar para crescer? Crescer para contratar. Um erro que tu aconselha ninguém fazer. É, um erro, né? Você diz como Um erro que na tua trajetória profissional ou pessoal, que te custou caro, que tu aconselha, olha, não faça isso. cara, não, como é que eu posso dizer? Um erro que muita gente comete é não tomar decisões preventivas. Decidir antes. Cara, eu vou entrar na barbearia, mas eu não vou me corromper, eu não vou desanimar com o que as pessoas falarem, eu não vou parar, né? Você tem que estar firme nisso, eu não vou cair em tentações. Isso tem que ser decidido antes. Ser decidido antes. É. Então, não planejar, não ter isso bem decidido é um Isso, erro. definir antes, né? Preventivamente. Eu vou entrar, eu sei das dificuldades que eu vou enfrentar, eu sei, cara, porque na hora que vier elas, você já estava preparado antes. Não, eu sabia que ia ter. É que nem eu falei com minha mulher, amor, talvez a gente vai passar um ano comendo arroz e ovo. Se eu decidir antes, a gente vai passar. Mas a gente está olhando lá na frente, né? Então, tomar decisões antes. Porque na hora, no meio do caminho, se você não tiver bem definido isso, mas não era isso que eu queria. Então, nem vem, né? Que nem o Nathan falou, não vem achando que você vai começar e já ganhando dinheiro. E no mínimo, eu falo, você tem que ter dinheiro para sobreviver 6 meses. Quer trabalhar comigo? Você não tem cliente, tá? Você tem dinheiro para viver 6 meses sem depender disso aqui? Então vem. Se não tem, então, cara, primeiro pega um trampo aí na Tupi, um negócio, junta o dinheiro. Quando você estiver bem estabilizado, que você tenha assim, não, tem uns 6 meses aí, tem uns 5 meses de seguro garantido, mais uma reservinha, então vem de boa, cabeça tranquila, você não vai ficar preocupado com isso. Então, cara, quando você está preparado, decidiu, né, tomou decisões preventivas antes, né? A gente fala de um carro, cara, faz a manutenção preventiva, você não vai se incomodar nunca. Exatamente. Top. Um vilão na barbearia. Um Um vilão? vilão. O vilão na barbearia, cara, eu acho que o vilão, ele é você criar expectativa em pessoas e achar que não existe traidores, né, cara? Esse é o vilão. O vilão, ele tá com você, né? O Judas. Você vai abraçar, vai beijar ele e tá tudo bem. Esse é o vilão. Só que ele só te derruba se você não entender que ele existe, né? Então, o vilão, cara, é você criar expectativas em pessoas. Foca em Deus e as pessoas de má índole vai estar sempre nos rodeando, mas tá tudo bem. O que faz um cliente voltar? Experiência. Às vezes nem é o corte perfeito, mas a experiência que ele tem,
os conselhos que você vai ter, que vai entregar, né? Que nem eu falo, se você tá cheio de coisa ruim dentro de você, mano, experiência totalmente negativa que você vai descarregar no cliente. Então, consuma conteúdos bons, né? Consuma coisas boas, tenha coisas boas para compartilhar com o seu cliente, né? Eu tenho um barbeiro que é muito bom no que ele faz, na qualidade de serviço, mas é um cara muito fechado. Então, ele entrega um serviço de ótima qualidade, mas ele não consegue entregar aquela experiência ainda que o cliente espera. Eu já tenho um barbeiro que ele é um pouco mais novo, né, na área, mas esse cara tem dentro dele ele tá cheio, cara, de conexão. Ah, gosta de rock, eu também gosto. Ele sabe falar de rock, gosta de carro, ele sabe falar de carro, gosta de filme, mano, ele sabe falar. Cara, o cara, eu falo, mano, tem um HD aí dentro dele que qualquer assunto você puxar com ele, ele lembra o nome dos filmes, ele lembra o nome dos atores. PPP ali. Ele entra, cara, eu falo, só que esse cara conecta com velho, com criança, com tudo. E os clientes dele, ele tá fazendo mais clientela do que barbeiro que já tá há muito tempo, porque, cara, o cara conecta. Se fosse abrir uma barbearia hoje, o que faria diferente? O que eu faria diferente, cara? Eu já cometi erros, então para mim seria mais fácil, mas o que eu faria antes, eu trabalharia para alguém, eu cometia erros dentro da barbearia de alguém, eu, eu olharia como as pessoas que já estão em sucesso hoje fazem, né? E, lógico, né? Depois de eu criar minhas experiências, depois que eu ter mesmo estrutura, estudar bastante, né? Estudar gestão, estudar, né? Como empreender, aí sim eu abriria uma barbearia. Sensacional. Boas respostas. Pai, como eu falei, eu sei que tem mais coisas aqui, Vini, que a gente não vai ter tempo hoje, tá? Tem muitas mais coisas aí que a gente já deu uma pincelada, né, nos bastidores. Mas, Vini, a gente quer agradecer a tua presença. Muito obrigado por ter vindo. Sei que tu é um cara sensacional, tá fazendo barulho aqui na cidade. Tens uma história que é um testemunho para muitas pessoas. É uma superação muito grande. Graças a Deus que tu está aqui hoje, trabalhando de forma honesta, impactando pessoas, entendendo o teu propósito. A gente fica muito feliz de tu ter vindo aqui, ter participado e influenciado muitas pessoas. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Deus sim. continue abençoando esse projeto. Tenho certeza que ainda vai sair muito conteúdo bom, né, cara? Eu falo, esse tema que vocês escolheram, cara, ele é o que todos precisam entender, né? Porque, que nem eu falei, antes de você construir uma raiz, cara, a chance de dar certo é muito pequena, né? E como vocês falaram ali, né, do que vocês têm hoje o programa de avançar, mentoria, cara. E hoje, né, quando eu entendo disso, cara, eu preciso ter, né? Eu falo, né, que né, uma ovelha sem pastor, ela não é uma ovelha, ela é um bode, ele fica só batendo cabeça, né? E um dono de barbearia sem um mentor, ele vai ficar batendo Bateu na cabeça. cabeça. Total. Ele vai ficar perdido É porque verdade. ele não sabe a direção ainda. Então ele vai ter que bater a cabeça, não, é para cá, ele vai, né? Ou um burro assim com tapa-olho, ele só vai olhar pro dinheiro, dinheiro, dinheiro e não enxerga outras áreas que precisam ser cuidadas. Então, que Deus abençoe esse projeto aí e vocês que estão acompanhando, cara, não perde nenhum conteúdo, porque, né, eu geralmente falo, a gente já está no nível, tem muita coisa que não vai servir, mas, cara, às vezes uma frase, um detalhe vira mais uma chave e aí a gente vai crescendo, vai crescendo. E é muito show. E o mundo da barbearia, eu sou apaixonado, sou até, né, suspeito de falar sobre isso, eu vivo para isso, né, as pessoas perguntam, mas não cansa trabalhar com isso? Eu falei, cara, eu parei de trabalhar quando eu saí da indústria, né, hoje eu vivo do meu hobby, né? Não trabalho mais, eu faço o que eu amo Faz e não tem como cansar de viver do hobby, para mim é um esporte, e eu poder viver disso no ar-condicionado, é show demais. E para a gente poder finalizar aqui, uma coisa que eu sempre quis falar para o Vini, eu gostaria de falar aqui no ao vivo. As pessoas sempre perguntam, muita gente, até mesmo cliente sempre pergunta sobre, cara, quem que é o melhor barbeiro, na tua opinião, principalmente na cidade de Joinville. E eu sempre falei, né, e sempre quero te honrar aqui, sempre eu achei o Vini um cara assim extraordinário. Por quê? Porque normalmente a tendência é que tu sempre vai ser bom especialista em alguma coisa. E o Vini consegue fazer tudo, velho. Como que alguém consegue saber fazer tudo? Ele sabe fazer desenho, ele sabe fazer corte na tesoura, ele sabe fazer pigmentação de barba, ele sabe fazer visagismo, faz prótese. Então é um cara que está sempre buscando aprender. Eu tenho certeza, é por isso que ele tem sucesso, porque é o cara que está disposto sempre a estar aprendendo alguma coisa. Só que ele tem um dom, que nem ele falou, ele aprende com uma facilidade muito maior. Então, cara, parabéns. Legal. Agradecer por você estar aqui com a gente nesse podcast. E, cara, foi sensacional. Acredito que muitas pessoas em casa vão parar, refletir e certeza. ver que da onde estão saindo, talvez hoje,
tá muito mais fácil do que da onde ele saiu, né? Nossa. Olha, não tem nem comentário. Gente, a gente agradece também você ter ficado aí até agora ouvindo e vendo. Não esquece de curtir, compartilhar, dar estrelinha, comentar também aqui. Vocês entenderam que se vocês estão precisando de barbeiro que vem da Bahia, ó, É. já tá aprovado já, né, no fogo já. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Eu garanto para vocês que o próximo episódio ele é imperdível. Com toda certeza. Você não vai poder perder. Então fica de olho. Não deixe de se inscrever aqui, porque senão você vai ficar fora. Você não vai ver. É isso, pessoal. Tudo de bom? Valeu. Pessoal, Tamo junto. agradeço. E até lá. Valeu. Tchau, tchau.